por cima do arroz e do feijão e com a batata frita. Mano, perfeito. Ai, tia, olha. Vamos Nossa, lá. essa parte. Ontem, já que a gente não conseguiu terminar, né? Vamos lá. Pelo menos a gente revisou alguma coisa. Foi o tempo, né? Que isso? Opa! Foi o tempo, inclusive, da gente fazer a nossa revisão, né? Estão vendo aí? Tá, porque aqui tá aparecendo aquela tela laranja, para mim tá aparecendo toda a volta aqui do slide. Bom, vamos lá então. Na volta dá, mas, tipo, na volta tem uma volta laranja e diz, move essa janela para longe, não sei o que, mas tá, o slide está aparecendo. Que estranho isso. Tá, vamos lá então. Então, a gente conversava sobre taxa fotossintética e quantidade de respiração, né? Então, assim, ontem a gente conversava, né, aquele iniciozinho aí, depois de faltar luz, né, em meia cidade aqui, o que a gente tinha? A gente conversava que a taxa de respiração, ela não se altera. Por quê? Porque aquilo que, por exemplo, o vegetal libera em CO2 na sua respiração, ele vai liberar CO2, ok? Ele libera CO2. Então, ele vai liberar 6 moléculas de CO2, tá? Para cada molécula de glicose consumida, ok? Ao mesmo tempo, ele vai retirar 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de CO2 do ar. Para quê? Para fazer a sua fotossíntese. Tá? Então, por isso que a taxa de respiração dos vegetais terrestres, e aí eu chamava atenção isso ontem, dos vegetais terrestres, ela não oscila, ela é constante, tá? Porque ela, assim como ela põe 6, ela retira 6. Ela libera 6 CO2, absorve 6 CO2, tá? E assim por diante, ok? Bom, a taxa fotossintética, a gente sempre pode achar assim, quanto mais o vegetal ficar no sol, quanto mais luz ele pegar diretamente nele, melhor. Nem sempre é assim, porque existem vegetais que se adaptam melhor, por exemplo, a locais mais escuros ou sombrios, ou sem incidência direta, por exemplo, de luz solar, tá? Então vai variar. Mas, de uma forma geral, nós temos o quê? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o ponto de compensação fótica ou ponto de compensação luminoso. O que é isso, El? É quando a taxa fotossintética, esta verde, ok? Está idêntica, está igual à taxa de respiração, tá? Então, a gente chama de taxa de compensação fótica ou taxa de compensação luminosa, ok? Bom, aí depois o que acontece? Existe, né? Olha aqui, ó, intensidade luminosa, que eles colocaram números aleatórios e tal, tá? Só para mostrar um gráfico, e a gente tem um aumento conforme a luminosidade vai aumentando, né? Até chegar a um ponto, que deve variar aqui de 2 e... Vamos lá, vamos arredondar para 3, tá? Vamos supor que aqui fosse o 3, tá? Então, aqui, quando chegar aqui no 3, a taxa fotossintética, ela se estabiliza, assim como já estava a respiração, tá? Por que se dá isso, Elton? Porque a gente sai do, vamos dizer assim, do escuro, não esqueçam, né? A gente sai do escuro pegando a luminosidade. Né? O vegetal começa a pegar a luminosidade, então ele começa a intensificar a sua taxa fotossintética. Só que ele não tem como ir aumentando todo dia, porque o vegetal respira, né, e transpira, e aí ele vai e faz a fotossíntese. E ele vai utilizar sempre 6. 6 de CO2 libera 6 de CO2. Absorve 6 CO2, libera, né, absorve 6 de oxigênio, libera 6 de oxigênio. Então, essa é a taxa dele. Por isso que a taxa de respiração, de novo, friso isso para vocês, não varia, tá? Não varia. O que pode variar, sim, aí sim, a taxa fotossintética, tá? Chega um ponto, então, ó, ponto de saturação luminosa. Ponto de saturação luminosa é onde não tem mais variação da fotossíntese. Então, chegou ali, a partir disso aí, ela não faz mais fotossíntese. Não é que ela não faz, ela continua fazendo, mas ela não aumenta a sua taxa fotossintética. Por quê? Porque ela tem um número de folha X e ela tem um número de cloroplasto X e ela tem um número de clorofila X. Tá? Então, ela não tem como aumentar, seguir aumentando essas quantidades. Se ela produzisse mais folhas, mais clorofila, mais cloroplasto, bom, aí ela aumentaria a sua taxa, né, fotossintética na sequência. Do contrário, né, a gente está pensando num vegetal que, vamos supor, né, não é estável, tá, que tem aquela quantidade de X, então ele vai fazer, né, diariamente aquela mesma taxa X. Tranquilo? Tá?
Bom, aqui na sequência, aí nós temos ainda, né, a parte de nutrição ainda vegetal, né, da teoria do fluxo de massa. O que é a teoria do fluxo de massa? É a teoria da descendência, vamos dizer assim, da seiva elaborada, tá? Então, ó, é como a matéria orgânica, aquela matéria que é produzida nas folhas, vai descer. A gente sabe que é muito mais fácil descer do que subir no vegetal. Lembram? O que precisa lá no vegetal para subir? Uma pressão positiva na raiz, uma sucção foliar e ainda a teoria da tensão-coesão, teoria de Dickson. Ó, vou repetir, hein? Ó, sucção da raiz positiva, tá? É a primeira. 1. Depois, lá em cima, a teoria da sucção foliar. 2. E a tensão-coesão das moléculas, água e sais se chocando nos capilares para a água conseguir subir. Essas 3 juntas, hoje, é a mais atual, chamada de teoria de Dickson, tá? Não esquece, URGS, quem for fazer, a URGS vai trazer teoria de Dickson, não vai trazer, né, tensão-coesão, porque é muito fácil. Talvez PUC, talvez Católica, pode ser que apareça, tá? Mas normalmente eles gostam de botar o nome, né, ciclo de Calvin, essas coisas aí. Bom, o que nós temos aqui? Então, ó, como a matéria orgânica se movimenta pelo floema, lembra? Liberofloema é descendente, então essa seiva ela desce, tá? Então, ela não vai subir, ela está descendo. Então, olha só, o que nós temos? O órgão-fonte, né? Normalmente as folhas, pode ser que aconteça em alguns caules, né, adaptados, mas normalmente a folha. Então, ó, o floema possui maior concentração de matéria orgânica lá, porque é lá que está sendo feita a fotossíntese, nas folhas, tá? Bom, nas raízes, floema possui menor concentração. Então, tá vendo, ó? Tá tendo um local que tem maior concentração e um local que está tendo menor concentração, tá? Então, olha o que vai acontecer. A água passa do xilema para o floema. Olha aqui, ó. É o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Passa do mar, ó. Lembra qual é a função da água? A função da água é sempre o quê? Diluir, não é diluir? Diluir meios. Olha a osmose, não é diluir meios? Então, olha só. Olha o que eu botei aqui embaixo. A água passa do xilema para o floema, onde existe maior concentração de matéria orgânica. Aqui tem pouca matéria orgânica, tá? Aqui tem muita matéria orgânica. Então, a água sai do xilema e vai para o floema, para diluir isso aqui. Tá? Ao mesmo tempo, olha só, ao atingir o floema, a água empurra as moléculas. É uma coisa óbvia. E aí a água exerce uma outra função dela, que é a função, lembra? De transporte. A água tem função de transporte de moléculas. Então, aqui, o que a água vai fazer? Vai empurrar para que essas moléculas desçam para chegar até os locais que precisam, né? Que são as raízes, os caules e assim por diante. Tá? Então, é dessa maneira que ela vai fazendo, né? Essa partezinha. Olha o que chega aqui, então. Ó. Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica, tá? Existente entre os órgãos, ou seja, né, folha e o dreno à raiz. Então, é isso que faz a diferença, tá bem? Aqui, deixa eu ver se... Ah, não, tá. Aqui, ó, é o experimento do fluxo de massa, tá? Onde tu tem, ó, uma bolsa com solução glicídio, ou seja, de um açúcar, tá? Aqui tu tem uma bolsa com água pura. Olha o que começa a acontecer. Olha lá, ó. O fluxo de água começa a entrar por essa membrana semipermeável aqui, como se fosse um balãozinho, começa a entrar e começa a empurrar a matéria orgânica, ou seja, esse açúcar que tu colocou aqui dentro, lá para o outro balãozinho, até que essas concentrações se igualem, ou seja, que elas entrem em equilíbrio, tá? São experimentos que se faz, aí qualquer laboratório aí que tenha meia dúzia de coisinha, dá para fazer tranquilamente, tá? Até com filtro de café, aqueles... Ô, Elton. Fala. Tá, tipo assim, eu tenho uma pergunta meio nada a ver, mas não seria osmose, né? Não teria como ser osmose. Aqui? É. Aqui acontece a osmose. É devido aqui, ó, a água que está aqui dentro... Mas é do hipo para o hiper. O hipo... Por que o que tem mais concentração está indo para a água? Não está indo para a água. A água está indo para onde tem maior concentração. Tá. Eu achei que a bolsa tivesse indo para a água, por isso que eu te perguntei. Não. Aqui, ó, pensa assim, ó, é como se a água tá indo aqui para dentro dessa bolsinha aqui. Tá. É que eu me confundi achando que a bolsa tivesse ido. Eu achei que a bolsa tivesse ido. Aí, tanto é que ali embaixo ela aumentou o volume. Aumentou o volume porque encheu de água, e aí a água começa a empurrar até o outro local lá para que tenha esse fluxo aí.
tá? Eu nem vi ali no final, porque às vezes porque ficar cortando e eu também só ouvi o que estava falando, eu me confundi. Ratei. Beleza, ok? E aqui, talvez, eu vou ser bem sincero para vocês, aqui talvez é a minha aposta para o Enem desse ano, tá? Pensando em vegetais, tá? Aí, como no cursinho lá eu não dou essa parte, né? Mas eu já adianto para vocês. Para mim, no Enem, quem for fazer Enem, né? Deveria se debruçar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vestibulares não é muito comum, é mais fotossíntese, mais respiração, né? Mais esses transportes aí de lente, lema, líbero e floema, aqui aparecem. Mas pensando em Enem, por que eu digo isso para vocês? Né? Porque agora, como, eu não sei se vocês viram, esse dia eu até postei lá na página lá do Instagram, eu sei que alguns de vocês estão sempre ali acompanhando. Então, assim, tá acabando as questões. A gente conversou aqui também, tá acabando as questões. Então, assim, tem muitas questões que ainda não vieram, tá? Que provavelmente em algum momento foram selecionadas, que deve vir. Então, assim, a gente pode esperar tudo e, ao mesmo tempo, nada das questões que sobraram, vamos dizer assim, no Enem, tá? Então, como é muito difícil ou raramente apareceu questões sobre hormônios vegetais e tem uma certa importância, uma grande importância, né, para os vegetais, eu acredito que de repente possa vir aí numa aplicação, né, ou numa aplicação até mesmo daquela virtual, né, para quem selecionou, etc. Tá? Então, pode ser que apareça alguma coisa. Então, vamos lá. Ó. Então, são aqui, né, 5 hormônios importantes, tá? A auxina, a citocinina, não confunde citocinina com né, citosina, que é aquela base nitrogenada, não é a mesma coisa, tá? O etileno, que é o único hormônio que existente, tá? Que se conhece, realmente tem uma função específica, assim, né? Que é gasoso, tá? Ele é gasoso, ok? A giberelina e o ácido abscísico. Vamos lá, então. Principais funções, e normalmente vamos se deter nas funções e a gente vai conversando. Então, a auxina está relacionada a crescimento, tá? Então, é o AIA, tá? Inclusive é a sigla que se utiliza, AIA, AIA. Então, o AIA é o ácido indol acético, tá? Então, ácido indol acético é o nome da auxina. Então, ó, estimula o alongamento das células recém-formadas pelos meristemas. Olha só, meristema. Se tu lembrar lá dos tecidos, os meristemas, né, sejam primários ou secundários, eles são tecidos de crescimento, tá? Então, já está, né, tendo essa função de alongamento das células nessas regiões, promovendo o crescimento, então, ó, de caules e raiz, tá? Inclusive, tem um experimento, tá, que as pessoas fazem, por exemplo, de um vegetalzinho. Eles cortam o vegetal e colocam, tipo, uma soluçãozinha ali de... uma solução de AIA, tá? Ou de auxina num cantinho do vegetal. E aí o vegetal começa a crescer ao contrário, entendeu? Por quê? Porque ele vai migrar. Ele tem aversão, tá? Ele tem aversão aos raios luminosos. Então, ele vai sempre para o outro lado. Então, por isso que aqui, ó, quer ver, ó? Vamos lá. O girassol. Tá? O girassol gira, todo mundo diz assim, ele tem uma afinidade pelo Sol, ok? Todo mundo concorda? Tem afinidade pelo Sol, porque ele gira, né? Tá bem. Aí o que acontece? O AIA, tá? que participa desse movimento. Só que o AIA, a auxina, ela não gosta de Sol. Então, o que ele vai fazer? Se o Sol está aqui, onde está a minha cabeça, e a minha mão é o girassol, ele vai lá para a minha parte de trás da mão. Tá? Porque ele vai se esconder do Sol. E aí, por isso que ele vai fazendo esse movimento. E aí, o AIA ele vai andando lá dentro das células vegetais, né? Dentro dos vasos de condução, e aí vai fugindo do Sol, e por isso que ele vai fazendo esse movimento. Tá? Então, é ele que faz ou estimula esse crescimento aí dos vegetais. Tá bem? Ó, citocinina. Aqui tá, onde é local de produção, né? Então, locais jovens, né? Principalmente meristemas. Bom, depois aqui, ó, citocinina, né? Estimula as divisões celulares, se estimula as divisões celulares, faz crescimento também. Está ligado a crescimento também, tá? Também, mas não é o principal. De novo, o principal para crescimento são as auxinas. Bom, e desenvolvimento de gemas. Aí sim. Então, o brotamento, até se quiserem anotar, né? Porque a gente utiliza a nomenclatura bem técnica aqui, que é o desenvolvimento das gemas. Gemas laterais, gemas apicais, etc. Tá? Então, essas gemas, pensa assim, ó, passou o inverno agora, ok? Aí o que vai acontecer? Aquelas árvores que perderam as folhas, que secaram os galhos, começam a produzir o quê? Brotos, não é assim? Então, esses brotos são as gemas.
e essas gemas, então, são estimuladas através das citocininas, tá? Olha onde é, olha, por que eu digo assim, ó, vamos nos deter realmente a função. Acredita-se, tá vendo? Não é o El que fez essa tabela aí é de algum site aí. Acredita-se que seja na extremidade das raízes, entende? Porque é um local que não pode morrer, e mesmo que passe por uma seca, mesmo que passe por uma queda de folhas, como acontece em algumas árvores no inverno, etc., outono e inverno, ela continua sendo produzida, ok? Ela não deixa de ser produzida, tá? Então, olha só, então a citocinina está mais ligada então, a esse desenvolvimento de brotos ou gemas. Agora sim, o etileno. Esse aqui eu peço cuidado para vocês, porque essa aqui é questão de prova assim, ó, muito clássica, tá? Então, ó, estimula o amadurecimento de frutos, ponto. Eu já nem vou adiante, tá? Já nem vou adiante. Então, assim, ó, tem um ditado popular que é aquela assim, ó, uma laranja podre estraga todas as outras. Já escutaram isso? Querendo falar das pessoas, né? Uma pessoa ruim no meio de várias legais acaba estragando todo mundo. Olha a Lara, aqui tá te entregando, Lara. A Lara começou a rir lá, ó. A Lara já se entrega. Olha aqui, ó. Aí o que acontece, tá? Isso quer dizer, isso tem a ver com etileno, ok? Então, quando tu chega do supermercado, tu compra lá teu tomate, sei lá, se tu compra em bandejinho, tu compra em saquinho plástico, ou se tu é uma pessoa muito, como é que se fala? Muito que preserva o ambiente, tu leva já os saquinhos de casa, acho que ninguém faz isso, né? Aí tu pesa e tal, aquela coisa toda, tu chega em casa, a primeira coisa que tu tem que fazer é tirar do saquinho. Porque mesmo que tu coloque no resfriador, né, ou no refrigerador, ou na geladeira, como tu quiser, o que vai acontecer? Ali vai baixar a temperatura. Se baixa a temperatura, a tendência é que esse gás produza menos, ok? Menos gás. Se tem menos gás, menos acelerado fica o amadurecimento desses frutos, tá? Porque tu diminui a atividade metabólica do fruto com frio. Assim como, por que tu põe os alimentos? Por que tu põe os alimentos como é que é no refrigerador? Para não estragar, tá? Mas por que para não estragar? Né? A gente tem que pensar nisso. Por que para não estragar? Para não estragar, porque ali pode ter um micro-organismo que pode se proliferar. Se tu baixa a temperatura, esse micro-organismo cessa ou diminui drasticamente o quê? O seu metabolismo e não se multiplica, e não te causa uma diarreia, por exemplo. Tá? Então, é por isso. Então, tu tem que tirar do saquinho, tu põe lá embaixo, lá que normalmente, né, naquelas gavetinhas lá embaixo e tal, né? Ou tu vai botar naquela fruteirinha, num local específico lá da tua casa, que tu deixa, e aí tu tem que tirar do saquinho. Porque se tu deixar no saquinho, ela vai acelerar. O que se faz, por exemplo? Quer ver uma coisa? Não sei se vocês fazem. O abacate, quando ele está verde, o abacate é sempre verde, mas tudo bem. O abacate, quando ele ainda não está maduro, o que normalmente o pessoal faz? Quero ver. O que o pessoal faz? Peraí, quando ele Como já tá abacate. Não. Peraí, fala aí de novo. Quando ele não está maduro, para ele amadurecer mais rápido. Bota no papel alumínio. Papel alumínio ou enrola num jornal, às vezes coloca até atrás do refrigerador. Por quê? Porque tu enrola, o fruto produz o etileno e aí vai ficar dentro daquele saquinho, dentro daquele negócio. E se tu botar num local quente, o que vai acontecer? Acelera, ao invés de desacelerar, que é o que faz o refrigerador. Acelera o quê? Acelera, então, né, o amadurecimento. É por isso que tu faz. Mesma coisa serve com a banana. Tem uma banana que a gente chama de passada, né? Aquela que tá mais preta. O que tu faz? Tu tira ela. Porque se tu deixar ali, ela tá mais acelerada, ela tá produzindo mais etileno, e esse etileno vai acelerar o amadurecimento dos frutos laterais, o que, consequentemente, se tu não comer rapidamente, vai estragar. Tá bem? Esse é o etileno, tá? Diversas partes da planta. Depois, giberelina, essa que confunde bastante, tá? Nas provas, ok? Então, promove germinação. Aí tu vai assim, mas aí gema, germinação, quase a mesma coisa. Infelizmente é. Só que aí o que acontece, germinação de sementes e frutos e estimula a floração. Então, isso aqui é gemas laterais, é galho, é folha, a citocinina, tá? A giberelina está mais ligada à germinação de uma sementinha, aquela lá que tu põe lá no algodãozinho molhado, lembra do feijão? A giberelina está agindo ali, tá? E o amadurecimento também dos frutos. Mas não é o etileno? Mas ele também faz isso aqui.
e, além de tudo, vai estimular a floração, ou seja, vai estimular os órgãos reprodutores, tá? E, por último, o ácido abscísico, então lembra abscisão, inclusive a abscisão foliar, queda das folhas, tá? Então, ó, inibe crescimento, induz o fechamento de estômagos, promove a dormência das gemas e das sementes, induz o envelhecimento do vegetal, tá? Então, o ácido abscísico é aquele que faz, por exemplo, as pétalas caírem da folha, as folhas caírem de uma árvore, o envelhecimento, aquele período que o vegetal passa, por exemplo, para entrar em dormência. Sabe o que é dormência? É quando o vegetal perde as folhas e não faz fotossíntese. Se tu comparar com um animal, é a mesma coisa que o animal faz, alguns animais fazem, por exemplo, quando entram em hibernação. O vegetal, alguns, né? Vegetais passam por isso também. Porque pensa, se ele não tem folha, como é que ele faz fotossíntese? Não tem como, né? Então, quem faz isso estimula, ó, que já caiu caiu na católica até, tá? Caiu na católica. Estimula, era até correlacionar, não faz uns 3 anos isso, não faz muito tempo. Estimula as folhas ficarem amarelas, sabe, né? Ela vai ficando amarela para depois cair, ok? Ela está verdinha lá, fazendo fotossíntese, vai amarelando e cai. Aí fica naquele aspecto depois lá, sei lá, marrom, que é aquilo no chão, parece uma palha que tu coloca fogo, junta, suja, etc, etc. Tranquilo? Vamos lá. Menos uma. Aqui. Esse aqui fecha. E esse aqui abre. Esha, tá viva, Esha? Faz muito quieto. Oi, tô. Então tá bem. Ai, dei um grito, desculpa. Tranquilo. Vamos lá, então. Se eu disser que eu me lembrei para botar essa fotografia aqui, vocês vão dar risada, mas não vou falar. Vamos nessa. Reino animal. O último reino que nós temos que estudar, hein? Olha lá, hein? Depois entramos em ecologia. Toca é fecho. Não sei se vamos fazer ecologia primeiro. Vamos ver. Olha aqui, ó. Vamos lá, então, ó. Reino animal. Vamos lá. Então, ó, vou falar de uma forma geral as características. Olha como são várias. Várias características. Elton, é comum cair no Enem? A Eduardo não está aí. Não, a Eduardo não está. Então, assim, ó, Eduardo, se cai no Enem, assim, cai. Uma questão, pelo menos, de animais vai ter, tá? Uma, ok? Elton, mas aí de humanos? Não, humanos a gente trata separado. Tanto é que o Enem traz separado, né? Como é que é? Seres humanos e saúde. Ele traz, assim, um tópico que é específico só disso, tá? Seres humanos e saúde. Então, dos reinos, tu vai ter uma, tirando humanos. Tá? Aí tu pode ter 2 ou 3 às vezes, tá? Vai depender aí do como é que vai acontecer. Bom, então, primeira coisa, né? Somos seres eucariotos. Não esquece, nós não estamos falando de humanos, tá? Nós estamos nesse reino. Mas nós temos o nosso filo lá, que é o último que a gente vai estudar, que são os cordados. E dentro dos cordados, nós vamos estudar, né, as classes. E a nossa classe é a classe mamália, dos mamíferos, tá? Então, a gente está bem longe disso aqui. Mas estamos dentro desse contexto, tá? Somos eucariontes, tá? Tem núcleo. Somos heterotróficos, então, né? Por ingestão, então a gente precisa de alimento, tá? A gente não produz nosso próprio alimento. Todos, isso é importante, tá? Todos são pluricelulares, beleza? Somos aeróbicos, então ninguém faz fermentação aqui nesse reino, tá? Todos nós vamos respirar através de oxigênio, ou na presença, né, de oxigênio, beleza? Deixa eu ver onde é que eu estava. Reprodução sexuada, tá? De uma forma geral, claro que nós temos casos especiais e nós estudamos, lembra as reproduções lá? Né? Por exemplo, a do zangão, aquela história toda. Então, nós vamos ter casos especiais dentro do reino animal, mas de uma forma geral, a gente diz que a reprodução do grupo é sexuada, tá? Aí, ó, como eu falo aqui, ó, alguns invertebrados podem fazer de modo assexuado, não só invertebrados, tá? Alguns vertebrados também, a gente inclusive citou exemplo de alguns lagartos, tá? Que podem se reproduzir assexuadamente. Bom, depois, ó, não possuem celulose e clorofila, tá? Isso aí, né? Fazendo a comparação com os vegetais.
possuem tecidos e órgãos. Ó, exceção, tá vendo? Sempre tem exceção. Agora nos animais é um inferno. Tá? Então, exceção. Quem é que vai ser exceção? Aqui os poríferos, tá? Que não formam tecidos verdadeiros. E tu vai ver que eu coloquei duas imagens, se eu não me engano. Eu me lembro se eu tirei, se eu troquei, ou se eu coloquei as duas imagens, que a gente vai discutir sobre os tecidos embrionários, tá? Quando fala de poríferos, porque eles são muito, mas muito simples, tá? Presença de blástula. Lembra o que é blástula? Mórula, blástula, tá? Então, todos têm blástula. Bom, tem uns que param na blástula. Tem uns que evoluem para gástula, para neurula e assim por diante, tá? Tem alguns que vão parar na blástula, ok? Então, ó, esfera de células, oca com líquido interior, tudo que a gente já viu, tá? Então, olha aqui, ó, mórula, blástula. Tem alguns que vão parar aqui. Exemplo, né? Poríferos. Exemplo aqui também, quinidários. Tá? Eles param aqui, não vão adiante, não tem as outras fases. Depois a gente vai conversar por quê. Aí entra aquela coisa dos triblásticos, lembram? Diblástico, triblástico, acelomado, pseudocelomado e celomado, tá? Presença de celoma, olha lá, ó. Então, uma cavidade embrionária presente em todos os vertebrados, ó, vertebrados. Os invertebrados não, embora tu vai ver que esse conceito daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Então, ó, sendo os plateumintos pseudo e os poríferos não possuem, tá? Bom, a maioria dos animais tem simetria bilateral, ou seja, quando tu parte o animal ao meio, ele gera duas metades iguais, tá? Que é o que a gente chama de simetria, que é uma das classificações que tem nos animais. Assim como nos vegetais tinha, lembra lá? Vasos de condução, presença de flor ou não, né? Ó, vamos voltar a fanerógamas, que agora, né? Mudou aquele conceito, né? Fâneros é aquilo que a gente enxerga, gamas, gametas. Então, se tu enxerga os gametas, semente não é gameta, mas tudo bem, tá? Então, usando assim, vai, agora vamos assim. Então, quem é que nós temos lá? Temos as Lembra que tudo isso era a divisão. Aqui nós temos outros tipos. Nós temos simetria, nós temos tecidos embrionários, né? Então, vai ser se é triblástico, se é diblástico, tem simetria bilateral. Se não tem, se é assimétrico. Então, as divisões aqui no reino animal, ou a sistemática, que vamos utilizar a nomenclatura correta, né? A sistemática no reino animal é um pouquinho diferenciada. Mais complexa, né? Porque também somos aí, né? O grupo animal é mais diverso, né? Ele tem maior diversidade, né? E não é à toa que nós temos o grupo que tem o maior número de seres vivos dentro de todos os seres vivos, tá? Que são os artrópodes. Okay? Que ainda não está nessa primeira apresentação, vem para a segunda. Essa já tem 60, né? Imagina que vem depois. Mas eu estou imprimindo aqui na força do ódio, né? Porque 60 folhas só abusou, né? Eu já falei para vocês, se vocês quiserem, para economizar, apesar que agora também está mais para lá do que para cá, eu posso botar aquele que vem 3 em cada folha, que aí vem com os coisinhas do lado, assim. Nunca viram? Eu consigo, eu vou mandar depois o modelo para vocês, e vocês, ó, prefiro assim, bom, posso botar as duas, não tem problema. O que acontece? Que aí vem assim, ó, só que lá o slide fica pequenininho, vem 3 slides, e do lado vem tipo umas linhazinhas, até para se tu quiser ir anotando alguma coisa. Eu vou botar agora, a partir do próximo eu já começo a botar dos dois tipos, aí cada um vai, porque eu não tenho o que fazer, né, lá, não posso fazer nada, é o que tem. É que eu também sou meio canga, né? Não, mas assim, mas eu vou ser bem sincero, quando a Duda me falou que ela tá imprimindo tudo, eu fico pensando, cara, ela já deve ter um bolo, olha, maior, quase dá na cintura já, de tudo que a gente viu. Hoje eu estava sentado lá tomando um café, hoje também estava dando aula particular, estava sentado tomando café e assim, ó, contando os slides, contando. Tu vai botar assim, é muita coisa. Em número de folha, né, no caso. Tá, vamos lá. Características gerais. Então, ó, vamos ao que interessa, tá? Que são os conceitos. A gente pode dividir, aí o problema assim, ó, se tu pegar PUC, olha lá, PUC, URGS e Católica, eles vão vir com essas nomenclaturas, tá? Não vai fugir. Então, quem vai fazer esses 3 vestibulares aí, anota aí do lado. Vai vir essa nomenclatura. Porque eles têm um grupo muito forte de zoólogos, entende? Inclusive, quem organiza a prova na Católica é um zoólogo. Tá? É um cara que trabalha com moluscos, ou trabalhou com moluscos, tá? Com mexilhão dourado, para ser mais especificamente, só não vou falar o nome dele, tá? Então, entende? Então, assim, o cara gosta de zoologia, então tu pode ver, tu pegar as provas da Católica, tirando o ano passado, esse ano, né, no caso, a que foi virtual, essa e tal, todos os anos tem alguma questão
chata. Vou repetir, tá? Chata de zoologia. Ah, bem chata, bem detalhista, bem naquele, sabe? Na vírgula aquela do detalhe, tá? Principalmente quando cai moluscos. Ah, se cai moluscos, vai ver que vai vir uma coisa bem aprofundada. Detalhe do detalhe, tá? Mas já estamos nos preparando para isso. Então, o que é um parazoário? Ok? Para, né? Quer dizer, ao lado, zoou animal. Então, representado pelos poríferas, esponjas, na qual não há formação de tecido. Então, parazoa são aqueles animais que não formam tecidos verdadeiros. Então, olha só, existe uma classificação somente para os poríferos, porque só eles, entende, não têm os tecidos verdadeiros. E eumetazoa, né, aquele que possui, aquele que é o cara. Lembra? Eucarioto e procariota. Procários é aquele que não tinha carioteca. Eucários é aquele que tinha carioteca. Então, eumetazoário é aquele cara que vai, ou aqueles grupos, né, aqueles filos, que vão possuir ou que vão apresentar tecidos verdadeiros. Ou seja, todos menos quem? Menos os lindos, bonitos, maravilhosos dos poríferos. Tá? Então, existe aqui, parazoa, ok? Poríferos. Eumetazoa. Aí depois a gente tem todos os outros. Tá? Então, todos os outros filos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, né, equinodermas e cordados, todos os outros 8 terão, então, serão classificados como eumetazoários, tá? Então, aqui diz o que é a zoologia, né? Então, aqui chama a atenção de vocês, os invertebrados são todos animais que não possuem vértebras e, consequentemente, coluna vertebral. Agora, olha o que está no último aqui. Olha aqui, o termo invertebrado e vertebrado, assim, aportuguesado, tá? Não tem validade, principalmente em invertebrado, tá? O vertebrado, depois a gente vai ver que, inclusive, tem o vertebrata. Vertebrata, que é um grupo lá dos cordados, tá? Então, não tem nenhum valor taxonômico, ou seja, tu diz assim, um invertebrado, por um zoólogo, ele vai ficar te olhando, ele sabe o que é. Se tu falar para o cara lá que organiza a prova lá da Católica, imagina que fosse dissertativo, tu escrever, os invertebrados, ele vai olhar assim e vai te dar errado, entendeu? Por que ele vai te dar errado? Porque não tem um valor científico, não tem um valor taxonômico, não tem um valor sistemático, tá? Mas a gente entende, inclusive os livros, principalmente do ensino fundamental, trazem como invertebrados e vertebrados, como se todos os, né, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves tivessem vértebras. E não tem, tá? A gente vai ver isso. Lá nos cordados, que é o nosso filo, vai ter animais que também são invertebrados. Isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Então, corresponde ao grupos como filo, classe, ordem, outros, simplesmente termo vulgar, vulgar ou de senso comum, ou do cotidiano, tá? Aplicados a todos esses animais. Tranquilo? Agora, sim, olha aí o que é simetria. Então, Elton, mas eu sou assimétrica. Minha orelha é mais alta que a outra, meu olho, assim, todos nós somos. Então, todos nós temos alguma diferença, mas que interessa de uma forma geral. Então, nós temos 3 tipos, né, básicos de simetria. Então, nós chamamos de simetria bilateral, onde tu faz um corte no meio do corpo desse animal e ele te gera, teoricamente, metades iguais, tá? Nós temos a simetria radial ou radiada, ok? Que é onde tu cortar esse animal, tu vai gerar metades iguais, tá? Então, tu pode fazer mais de um corte aqui. O que não acontece é que, se tu cortar aqui, ele não forma, se tu cortar aqui, ele não forma. Aqui é só um único traço que tu consegue dar, que tu gera 2 metades iguais. Aqui tu gera vários. Se eu quisesse colocar um outro traço aqui no meio também, ele geraria também uma metade igual. Então, a gente chama de simetria radiada, por causa do raio, né? E aqui, obviamente, se tu cortar esse animal ao meio, tu vai ver que ele é assimétrico, ele não tem uma forma normal. Isso aí é uísque ou Lara? Ele é chá. É água. Tá, eu achei que era chá. Ok? Não é. É um já na quarta, eu assim, tá abusando já. Na quinta em diante, tudo bem, mas na quarta... Não. Essa manhã é curtinha. Vamos lá. Cachaçinha. Tá louco. Pura. Então tá, de novo, hein? Bilateral, radiada
e assimétrica. Tranquilo? Porque aqui não tem mistério, né? Bom, aqui começa, né? Aquele karma, olha lá, a Lara já xingando todo mundo lá, ó, só vi pela boca dela. Olha que eu leio lá bem. Tá? Ó, então, ó, triblásticos, a gente tem os diblásticos, né? E tem aqueles que não se encaixam em nada. Quem é que não se encaixa em nada? Porífero. Começa, né, a absorver isso. Diblástico, tá? A gente vai ter os quinidários. E aí depois a gente tem os triblásticos. Um triblástico acelomado, um triblástico pseudocelomado e um triblástico celomado. Tá? O Matheus, eu lembro, quando a gente fez aula de embriologia, tá? Eu acho que o Matheus ainda não estava no grupo aqui, mas eu lembro que depois que a gente começou a conversar de alguma coisa, e o Matheus veio assim, é aquele que tem alguma, que não tem, não sei o que, respondeu, olha, ainda elogiei, né, e tal. Então, vamos lá, vamos de novo. O que é um acelomado, tá? O acelomado quer dizer que ele vai ter uma cavidade, tá? Mas que essa cavidade não vai deixar muito, olha a palavra, muito espaço para órgãos ou para sistemas. Tá? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho uma ectoderma, que é externa, eu tenho uma mesoderma e tenho uma endoderma, que sempre nos animais, a endoderma envolve a cavidade digestória, a cavidade digestiva. Tá? Que é a amarelinha aqui, ó. Ok? Tranquilo? Agora, vamos lá. O que é um... Tem os 3 tecidos, tá? Então, é triblástico. Beleza. Agora, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho também 3 tecidos aqui. Só que agora eu tenho uma ectoderma, eu tenho uma mesoderma, tenho uma cavidade, que a gente chama de celoma, tá? E tenho a endoderma. A endoderma continua fazendo o quê? Continua dando origem à cavidade digestiva. Eu esqueci de puxar aqui, ó, tá? Mas teria aqui uma flechinha aqui para dentro. Ó, tá? Cavidade digestiva, ok? Cavidade digestiva. E uma cavidade, olha a palavra agora, uma cavidade corporal. Elton, mas por que é falsa? Porque ela não vai estar envolvida somente pela mesoderma. Porque para ser uma cavidade verdadeira, segundo este conceito, segundo esta classificação, a cavidade verdadeira ela precisa estar envolta somente pela mesoderma. Aqui não está pela mesoderma. Tem a mesoderma ao redor e tem contato, essa cavidade também com quem? Com a endoderma. Perfeito? Essa imagem é muito legal. Aí eu achei, não sei se lá na embriologia eu tinha colocado ela, mas eu achei muito legal, tá? Agora, olha essa aqui, ó. Continuo com o celomado, né? Aquele verdadeiro, ok? Então, ó, eu tenho ecto, eu tenho a meso e eu tenho a endo. Olha a endo. A endo dando origem à cavidade digestória e olha aqui a cavidade, o celoma, ó. Tá vendo? O celoma agora, tanto por fora como por dentro, ele está em contato somente com a mesoderma. Isso é o celoma verdadeiro. Isso é aí que vai ficar os teus órgãos, os nossos, né? É aqui que vai estar o nosso cérebro, tá? É aqui que vai estar o nosso pulmões e o coração. É aqui que vai estar os nossos órgãos abdominais e os órgãos que vão ficar na cavidade pélvica. Vocês, mulheres, o útero, que é extremamente importante na nossa espécie. Tá? Tranquilo? Fala. Onde que fica mesmo os órgãos que tu falou? Tá, aqui, ó, o que acontece? Cavidade corporal. O que nós temos? Cavidade craniana, torácica, abdominal e pélvica. Pensando em humanos, nós só temos essas 4 cavidades. Então, quem é que deu origem a essas 4 cavidades aí? O celoma. Tá? Porque nós somos triblásticos celomados. Então, o celoma que deu origem a essas cavidades. Então, dali, aqui dentro, se formariam os órgãos. Que não é vazio, né? Teoricamente, não é vazio. O crânio não é vazio, o tórax não é vazio. Se formou os órgãos ali. Bom, aí os órgãos começam a se formar desse tecido aqui. Entende? Mas precisa de um espaço. É isso que eu quero que vocês entendam. Para formar um coração, eu preciso de um espaço para o coração ter uma capacidade. É a mesma coisa assim, ó. Tu pegar uma criança recém-nascida e querer transplantar um coração de um adulto. Tu entende? Tirando Grey's Anatomy, The Good Doctor, essas coisas aí que os caras fazem milagre, o que acontece? A criança não vai ficar com o peito aberto por não sei quantos anos, até ela crescer, para o externo crescer, para eles fecharem. É possível? Até é, só que existe uma grande chance da criança ficar aberta, ou qualquer pessoa que ficar aberta numa cirurgia, pegar uma contaminação. Então não é arriscado, mas pode ser que aconteça. Mas nesse caso, só dei um exemplo assim, esdrúxulo, para entender. Um coração, vamos dizer assim, que é muito maior,
não vai caber nessa cavidade. Então, tu precisa que o tamanho seja suficiente para o desenvolvimento daqueles órgãos ali. Que bonito que eu estou falando hoje. Tranquilo? Aqui, olha só, protostômios ou deuterostômios, outra classificação. Então, vamos lá, ó. Olha a gástrula, olha o arquêntero, adoro essa palavra. Então, ó, arquêntero, arqueo primitivo, êntero, intestino. E aqui na pontinha, o blastóporo. Se o blastóporo do animal der origem à boca, ok? Der origem à boca, o animal é classificado como protostômio. Tá? Protostômio. Se o blastóporo desse animal der origem ao ânus, esse animal é classificado como deuterostômio. Ou seja, tá? Vamos por partes. Quinidários, ok? Olha que eu deixei de fora, tá? Poríferos, tá? Então, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, todos esses são protostômios. Vou repetir, hein? Quinidários ou selenterados, né? O mesmo grupo, na ordem evolutiva. Plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos. E moluscos, somente moluscos, são protostômios, tá? Começa, então, a se formar da boca em direção ao ânus. Aí, depois, faltam 2 filos. Equinodermas, lá das estrelas do mar, ou do mar, toda aquela gente lá, mas nós, os cordados, temos, então, sendo deuterostômios. Então, nosso sistema digestório é formado no sentido ânus-boca, tá? Então, ânus-boca. Tranquilo? Sim ou não? Vamos lá. Aqui. Coloquei. Era isso que eu queria saber. Aqui para a gente enxergar, né, aquela árvore de classificação. E aqui é bem legal, ó. Então, olha aqui o poríferos. E olha como essa árvore traz os poríferos. Tá vendo aqui? Viu que eu não classifiquei eles antes assim, né? Mas tá bem, a gente pode aceitar. Por que a gente pode aceitar? Porque lembra, poríferos tem mórula e blástula. E na blástula nós já temos 2 tecidos embrionários. Pô, Elton, mas eles não formam tecidos verdadeiros. Pois é, por isso que entra essa discussão. Mas pode vir assim, tá? Pode vir como os poríferos tendo 2 tecidos embrionários. De uma forma geral, a gente não classifica eles assim. Então, vamos deixar eles de lado. Bom, o que realmente são diblásticos, tá? Quinidários ou selenterados, tá? Bom, daqui em diante, se eu fosse colocar algo aqui, ó, algo daqui em diante, eu poderia colocar o quê? Triblástico, porque todos daqui para lá são triblásticos. Ok? Mas Elton tá ali, ó, triblásticos ali em cima. Eu sei. Por isso que eu estou te dizendo. Mas poderia ser aqui, ó. No nó aqui, é isso que eu digo, porque normalmente vem aqui no nó, né? Que a gente chama de nó. Lembra que a gente discutia se era no ramo, se subia, descia, vocês me perguntaram, mas aí não seria monofilético, não sei o quê, lembra? Então, ó, eu estou falando aqui, ó, poderia ser aqui, vinha aqui embaixo, ó lá, ó. Bom, aí o que acontece? Nesse ramo somente o acelomado. Neste ramo somente seria o quê? O pseudocelomado. E aqui seria quem? O celomado, mas aqui também tem celoma, estão vendo? Então, o celomado poderia ser daqui para lá e daqui para lá. E mais, né? Aqui ainda poderia ter uma outra classificação, que seria quem? Olha aqui, ó. Daqui para cá, deuterostômios. Então, quem é os deuterostômios? Somente equinodermas e cordados. Celomados, molúsculos, anelídeos. Aqui o cara até trocou aqui, mas não tem problema. Os molúsculos antes de anelídeos, artrópodes, equinodermas e cordados. Então, tá vendo? Essa é a classificação evolutiva ou a sistemática dos animais. Agora, olha só. Olha como é que traz aqui. Essa outra, que eu sempre utilizo essa. Eu e o Enem, tá? Eu e a maioria dos vestibulares. Então, ó, os poríferos não apresentam tecidos embrionários, ou seja, folhetos embrionários. Então, eles não têm ecto, eles não têm meso e eles não têm endo,
tá? Isso a gente trata dessa forma aí os poríferos, ok? Então pode vir o de humor. Essa aqui é a mais usual. Bom, então o que a gente trata como diblástico? A gente trata de blásticos quinidários, tá? Quem a gente trata triblástico? Plateumintos, hemateumintos, moluscos artrópodes cordados, né? Equinodermos e cordados. Bom, quem é acelomado? Somente plateumintos. Quem é pseudocelomados? Nematóides. E quem são os celomados? Anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Isso vem, tá? Isso aparece sempre, cara. Sempre, 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 sempre. Principalmente quando quer falar evolutivamente dos grupos. Quem é acelomado, quem é deuterostômio, quem é protostômio, quem é não sei o que. Essa tabelinha, se tu conseguir gravar, assim, ó, botar na tua janela, no teu algum negócio aí, porque assim, ó, dos animais, pensando nessa classificação de divisão dos animais, ela vai aparecer. Em algum momento, em algum vestibular, tu vai ver que ela vai aparecer. Aqui de novo, com todos os dizeres, né, com todas as palavrinhas, cavidade, com cavidade, sem cavidade, tudo bonitinho, ó. Cavidade corporal parcialmente revestida, né, cavidade corporal totalmente revestida, por isso aquela divisão, ó. Olha os molúsculos, ó, celoma formado a partir de fendas, aí vem os detalhes aqueles que eu falo para vocês, tá? Esses detalhes, principalmente se a católica voltar com uma prova normal, olha, não te assusta se aparecer lá, tá? Porque é isso aqui que às vezes eles fazem aquela questão assim, ó, para tu acertar aquela, que na católica vem assim, ó, 6 afirmativas, para tu dizer 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras, 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras, 1, 2, não sei o que são verdadeiras. Católica é assim, tá? Então eles vêm sempre com esse detalhezinho de repente, de um determinado grupo. Às vezes não é nem do filo, às vezes é da classe, tá? Como em alguns casos já pediram, inclusive, da ordem. Só para tu ter, aí vão cada vez, bem específica, tá? Bom, filo porífera, primeiro filo, então, que a gente tem que ver, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Características diagnosticadas e características gerais. Eu vou de uma forma geral, vou falar primeiro das gerais, depois eu vou para as diagnosticadas, tá? Fazer o contrário aqui. Então, ó, são eucariontes, okay? Pluricelulares, heterotróficos, tudo, ó, características de animais, tá vendo? Características de uma forma de animais, tá? Ingerem um alimento, tá? Acelomados, assimétricos ou radiais, aí depende, né? Vai depender de que porífero. Eu se perguntar do grupo, vai colocar assimétrico. Vai vir assimétricos, radiais? Não. Vai vir uma coisa ou outra, tá? Ou vai vir junto assim, tá? Aquáticos, marinhos e dulcícolas. Dulcícolas é de água doce. Doce, não. De água doce. Doce. Dolce good. Olha, ok? Então, ó, são sésseis. Isso é importante, tá? São sésseis. O que significa isso? São fixos, tá? São animais fixos. São animais que não se locomovem, ok? Podem se encontrar, então, isolados ou ainda em colônias, tá? Tanto pode ter um porífero lá, sozinho, bonitão, ou tu pode ele encontrar associado a outros, né? Inclusive de outras espécies, sem problema nenhum, ok? E ainda são animais chamados de filtradores, tá? Inclusive são bioindicadores, né? São importantes bioindicadores de água, tá? De mares, né? De rios, etc. São raros, tá? Os dulcícolas, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. As esponjas aquáticas, né? Elas são raras, sendo de água doce. Tá, vamos lá. Características diagnosticadas. Vamos lá. Poríferos, né? Poroferos. Feros quer dizer aquele que tem, aquele que possui, aquele que é portador, tá? Poro, aquele que porta os poros, tá? Mamíferos, mamíferos, então aquele que tem mama, tá? Então é só para vocês entenderem a palavrinha de onde vem, né? Então é aquele que possui poros, ó, sem tecidos verdadeiros, ok? Isso é importante. Sem sistemas, olha, isso é muito importante. Sem sistemas fisiológicos. Como é que é o sistema nervoso dos poríferos? Não tem. Como é que é o sistema digestório? Não tem. Como é que é o sistema excretor? Não tem. Como é que é o sistema... Não tem. Tá? Como é que ele sobrevive? Aí a gente vai conversar com calma agora na sequência. Então, ele vai ter o quê? Vai ter células específicas que vão fazer isso. Ao invés de ter um sistema, ao invés de ter um órgão, ao invés de ter um tecido, ele vai funcionar célula a célula, tá?
Células totipotentes. Tá? O que é uma célula totipotente? É uma célula que tem capacidade de se transformar em qualquer outra. Tá? Às vezes chamam, né, fazem a associação de células totipotentes com células embrionárias, tá? Ou, né, células tronco, tá bem? Então, seriam, vamos dizer assim, não é correto, mas se associa isso, se deixa entender que seria isso uma célula totipotente, tá? Beleza. Tranquilo até aqui? Vocês estão com umas carinhas até leve hoje, estou até gostando. Acho que foi por causa da folga de ontem, né? Normalmente vocês estão com as caras já na quarta, assim, ó. Na terça já estava pesado, mas na quarta. Hoje eu estou até gostando. Os caras até estão tudo light hoje, leve. Feriadão, né? Semaninha curta. Ih, que loucura. Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Digestão exclusivamente intracelular. Isso também é muito importante. Tá? Um grupo que faz digestão intracelular. Então, ele não tem como mastigar. Então, depois a gente vai ver, né, que ele vai se dar por absorção, né? Então, ele vai ter que sugar do ambiente e aí vai ter diferença, vai ser por difusão. Se quiser já acrescentar aqui, ó, digestão exclusivamente intracelular, aí tu vai colocar ali do lado assim, absorve por difusão. Porque o alimento tem que chegar ali, tem que entrar, né, nas células, tá? Células exclusivas, olha só, porócitos. Esses aqui são os caras, ó, se quiser sublinhar aí, os coanócitos, tá? E ainda vão apresentar os pinacócitos. Não esquece, coanócito é o cara, é a célula dos poríferos, tá? Esta célula é a top, é a bambambam dos poríferos, porque basicamente é ela que vai fazer tudo, tá? Ela vai fazer o círculo de água, ela vai absorver, ela vai digerir, ela vai distribuir esse alimento para as outras células. Tá? Já estou adiantando aí. E aí, ó, aqui existe algo, ó, o corpo sustentado pelas espículas, tá? Inclusive, os poríferos são divididos nos grupos internos deles, né? Que é bem controverso, assim, porque eles são muito simples, né? Eles são divididos de acordo com aquilo que é formada a espícula, tá? Então, ó, existem espículas calcárias, silicosas, né? De espongina, que é uma proteína, tá? Muito parecida com o colágeno, embora eles também tenham colágeno, né? Todos os animais têm colágeno, diga-se de passagem, tá? Então, ó, de novo, as espículas podem ser calcárias, silicosas ou ainda de espongina, tá? Elton, o que eu não entendi, o que é essa espícula? Agora nas imagens eu acho que fica melhor, mas já te adianto, é como se fosse o esqueleto, tá? Olha como eu falei, é como se fosse, não estou dizendo que é, até porque eles não podem ter esqueleto, porque eles não têm nenhum sistema, não têm nenhum órgão e assim por diante. Tá bem? Tranquilo aqui? Aí, ó. Olha que legal. Então, nós temos, né, algumas partes importantes aí que a gente precisa saber, tá? Então, são animais sésseis, então, ó, tá preso ao substrato, ele não tem como se locomover, tá? Aqui nós temos, tá, um poro, vários, né? Vários poros, ok? E o ósculo. O ósculo vai ser o local por onde sai a água, já te adianto, tá? O ósculo. A espongiocele, ou átrio, tá? Que é essa parte interna aqui, ó, tá? E a parede... tá, eu queria a parede corporal. Então, vamos pegar essa outra aqui, que é mais detalhada, tá? Então, eu tenho, ó, um poro por onde entra a água. Então, olha para o cursor aqui, ó. A água entra para o poro, chega no átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo. Sempre. Elton, mas se a correnteza estiver muito forte, cara, a correnteza que essas células aqui fazem, ou seja, os coanócitos fazem, consegue ser mais forte do que qualquer correnteza que tenha lá no fundo do mar. Porque não esquece, né? Eles estão lá no fundo e são sésseis, tá? Então, de novo, a água passa sempre nesse sentido. Poro, átrio ou espongiocele e ósculo. Sai sempre pelo ósculo, tá? Bom, aqui são os coanócitos, que é uma célula flagelada, tá? Os amebócitos, que são células aí que vão preencher. As espículas, né? Aí, ó, dois tipos aí. A de espículas, né? Que vão estar aí presente nesses animais, e os pinacócitos, que vão fazer esse revestimento, esse forro externo, tá? Então, aquelas três células que nós conversamos. Os coanócitos, que são os bambambãs, os pinacócitos, que vão aí fazer, né, esse forro, e os amebócitos, que vão ficar internamente preenchendo junto com as espículas. Aqui os tipos de poríferos, tá?
Então, nós temos 3 tipos, esses são os 3 grupos que a gente divide de acordo com a complexidade dos canais internos. Tá? Então, tem esponjas que são mais simples, que a água passa pelo poro, como as ascon, sicons e leucons, tá? Então, a ascon ela vai passar pelo poro, cai na espongiocele e sai pelo ósculo. Sim, simples assim, tá? Então, o que isso significa? Significa que ela tem menos chance de se alimentar. Percebe? Ela tem menos chance de se alimentar. Ah, isso já caiu. Ah, isso eu não me lembro onde é que foi. Comparava uma cavidade interna. Ah, lembra? Superfície de contato. Olha o nosso intestino delgado. Tá? O nosso intestino delgado, ele tem as microvilosidades, ele tem todas aquelas dobras, ele tem todo o tamanho para o alimento passar mais tempo lá dentro, para que ele consiga, por exemplo, ficar mais tempo, consequentemente, ter uma maior chance de absorção. Aqui é a mesma coisa. A água vai entrar com microalgas, a água vai entrar com pequenos, sei lá, peixinhos, alguma coisa, e aí ela vai passar por esses canais. E aí, quanto mais canais tiver, mais chance de quem tem de se alimentar, o porífero, tá? Então, a ascon é a mais simples, a sicon, são as intermediárias, e as leucon são as mais complexas, consequentemente, aquelas que têm mais chance de alimentação. Tá bem? Dúvida até aqui? Eu tenho uma dúvida. Tu falou que as esponjas do tipo leucon, elas têm mais chance de se alimentar? Do leucon, sim. Porque ela tem um maior número de canais, ó. Ah, eu achei que fosse tipo o espaço dela, entendeu? Não. Porque aí o que acontece? Aqui dentro desses canais, ó, vai ser sempre, independente de qualquer coisa, vai ser sempre forrada pelos coanócitos. Tá? Os coanócitos são as células que vão fazer a digestão intracelular. São as células que vão fazer, ó, vão bater aqueles flagelos ali para empurrar essa água, para que tenha um turbilhão ali na volta. Tá? Tem um turbilhão ali na volta para que aí aconteça a absorção e aí a captura também, porque se tu faz um turbilhão, se passa ali uma alguinha ali, ela é jogada para dentro pelos poros, entende? E aí, se, por exemplo, ela vai correr, ó, tá vendo aqui que aqui tem micro espongiocebes, microátrios aqui no meio? Aqui tá cheio de quem? De coanócitos. Tá? E os coanócitos sempre, né, vamos dizer assim, eles empurram a água sempre na mesma direção. Sempre. Tá? E assim, tu olhando microscopicamente, assim, é muito legal de ver, porque eles fazem assim, ó, tudo junto. Parece que sabe, literalmente é ordenado, tá? Mas aquela história, eles não formam tecidos verdadeiros, tá? Eles só têm essa organização até porque facilita a vida deles. Tranquilo? Aqui a reprodução, que é algo que aparece bastante, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente para a reprodução sexuada, tá? Bom, quando a gente fala de reprodução sexuada dos poríferos, a gente tem que entender o quê? Claro, né, que vai ter, por exemplo, masculino e feminino, só que assim, ó, aquela esponja é macho. Não, a esponja, e aí entra na questão do Bob Esponja, tá? Não se surpreenda se aparecer alguma coisa de Bob Esponja, a PUC adora, tá? Quem for fazer PUC lá em Porto Alegre, a PUC adora. Então, por exemplo, já caiu inclusive assim para tu identificar que grupo, olha só que ridícula questão. Botaram o Bob Esponja, o Sirigueijo, aquele e o outro lá. Ah, o Lula, não sei o que é. Tá? E tinha um outro, era um 4. E aí perguntava que filo pertencia a cada um, respectivamente. Filo porífera, filo artrópoda, filo molusca e filo não sei o que é. Caiu esta questão na PUC. Tá? Ó, viu? Olha, ó. Viu? Então, ó, o que acontece? Tá? É para vocês verem que cai as coisas. A gente acha que não, só que aí eu quero chamar a atenção de vocês. O Bob Esponja, não sei se vocês já viram essa reportagem, essa entrevista, o cara que escreveu, que criou o Bob Esponja, né? O desenho em si. E sempre perguntam ele, tá, mas o Bob Esponja é gay, o Bob Esponja não sei o quê, sempre essa coisa de preconceito, né? De querer se meter onde não tem que se meter. E o cara falou, né? A resposta que o cara deu foi muito simples e foi muito legal. Assim, os poríferos, as esponjas marinhas, elas são assexuadas. Ou seja, né? Uma esponja ela pode produzir tanto espermatozoides como óvulos. Então, não faz diferença qual é o sexo que ele tem. Ou se realmente ele era masculino ou era feminino. Entenderam onde eu quero chegar?
Ó, viu, ó, Valentina? Valentina já pega pesado. Olha ali, ó. Porque, então, aqui, ó, o que acontece? Não é aí, porque as pessoas queriam que o cara dissesse, não, eu fiz esse desenho com, vamos dizer, com viés de ser gay, realmente. Ah, e realmente foi, tá? Só que ele nunca abriu. Só que o que ele falou foi justamente, a resposta dele foi essa. As esponjas, elas são assexuadas. Ou seja, não faz diferença a que sexo tenha, para falar para os outros. Por quê? Porque ela vai ter um comportamento masculino ou feminino, vai depender do contexto. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Bom, agora onde eu quero chegar? Bom, como é que uma esponja ela consegue se locomover? Só através do quê? E olha a importância disso, tá? Porque aí pensa, elas são sésseis, elas são fixas. Então, como é que elas vão fazer para se fecundar? Olha aqui, ó. Através de espermatozoides e óvulos jogados no mar. Veja bem, no mar. E aí, para se encontrar, precisa de uma grande quantidade. Bom, fecundou, formou um zigoto, rapidamente ele forma larva. E essa larva é uma larva ciliada. E com isso, ó, ela bate os cílios delas, tá? E conseguem percorrer quilômetros de distância. E conseguem colonizar outros locais. Entende? Então, isso é muito importante para os poríferos, porque senão eles ficariam somente num local, eternamente. E se acontecesse alguma coisa, morreriam todos, né? Uma doença, alguma coisa assim, ou destruição lá pelo humano, né? Poluição, e elas conseguem então se deslocar e colonizar. Veja bem, como é que os poríferos conseguem colonizar outros locais? Através da larva ciliada, através da reprodução sexuada. Já, olha só, a reprodução assexuada já não dá tanta sorte, né? É aquela história, né? Ela vai produzir um broto, ou seja, ela reproduz por brotamento, e aí o broto cai sempre perto, né, daquele que gerou. E aí ele já se fixa e já fica por ali mesmo. Então não tem essa capacidade de colonizar outros locais. Tá bem? Ô, Elton. Fala. Mas se for parar para pensar na reprodução sexuada, também é um pouco assim, porque na teoria, tipo, eu pensando, a esponja com gameta masculino e feminino, elas têm que estar mais próximas. Como é que vai vir um gameta feminino lá da ponta e vai se encontrar com a outra e aí eles vão se juntar? Tem que estar mais próximo, porque ele vai estar jogado no mar, entendeu? Sim, Foi o que eu penso. sim. E aí o que acontece? Mas eles têm uma coisa que é muito, assim, a gente chama de taxia, né? Ou quimiotaxia, como acontece com o espermatozoide humano. Eles têm atração de ir até o outro local onde está o óvulo. No caso, vamos supor aqui, ó, vamos supor que essa esponja está produzindo óvulos agora. Essa aqui produziu espermatozoides. Então, mesmo contra a maré, porque tem flagelo, né? Eles conseguem chegar por uma atração química, uma substância química largada nessa região. Então, aqui, ó, várias esponjas podem liberar, entendeu? Gametas masculinos na água para ir fecundar essa aqui. Não precisa ser só essa aqui que está do lado. Pode ser uma que estava aqui embaixo, uma que está lá no canto, lá em cima, entende? E elas vão se deslocar até ali, porque aí tem uma atração. Tá? Isso é muito legal, assim. Tinha, né? Não sei se ainda tem, uns DVDs que era, por exemplo, de onde surgiu o primeiro ser vivo, né? E aí existe na Discovery um baita documentário, são 8 DVDs, tá? E aí da onde se originou. E eles acreditam que tenha vindo alguma coisa tipo semelhante a poríferos, que foram se juntando, entendeu? Foram colonizando, formando colônias, e aí surgiu esses caras aí. Eles acreditam que seja assim. Tá? É uma outra teoria bem complexa aí, mas aí, uma loucura só. É para quem gosta mesmo. Tranquilo, então, a questão da larva, a importância da larva na reprodução sexuada. Aqui algumas curiosidades, né? Eu gosto desse sitezinho aqui, que ele tem um monte de coisinha do Beduca, né? Então ele tem bastante curiosidade, assim, ele traz bastante coisa. Então, ó, bom, a questão número aqui não é relevante para nós, tá? Então, aqui sim, uma questão que tem a ver com o cotidiano, aí mais para quem for fazer, né, Enem. Não, ó, antes da criação das esponjas sintéticas, né, se utilizavam as esponjas naturais para tomar banho mesmo, entendeu? Esfregar o pezinho, esfregar o joelhinho, aquele sujo, né? Então, se esfregava com esse aqui. Inclusive, tem um vegetal que também é utilizado, né? Que parece um pepino, assim, grandão. Que também se utiliza bastante. Para fora, se utiliza bastante. Faz essa cara lá. Eu só não me lembro. Parece um pepinão grandão, assim. Aí tu descasca, ele tem um monte de semente. Cara, aquela semente é que nem de como é que é? De melancia. Onde cai, ela já cria, já forma.
Entendeu? Aí tu só descasca assim, põe para secar, ele fica bonzinho lá para tu esfregar a criança lá. Tá? A criança tem que esfregar à força. Tá? Olha aqui, ó. Depois, tá? Algumas substâncias produzidas, né, pelos poríferos pode ser usado para a formação de antibióticos e cosméticos, tá? Então, ó, são encontrados desde a região mais rasa até a região profundas, tá? Costumam viver em ambientes não poluídos, ó, que eu falei dos bioindicadores, isso é muito importante, tá? Sumiu os poríferos de uma determinada área, quer dizer que ali teve contaminação com alguma coisa, ou por, sei lá, esgoto, ou por alguma substância de alguma, sei lá, alguma indústria que apareceu ali no local, e assim por diante, tá? Assim como mariscos, né? Esses animais que são bem sensíveis aí à poluição, ok? E olha aqui, ó, embora fixos, podem apresentar estágios lavais móveis, tá bem? Queria só chamar a atenção de vocês aí para essas curiosidades, são bem importantes. Filoquilindária, vamos para o segundo, hein? Que loucura. Haja garganta. Bah. Vamos? Partiu? Partiu. Vamos lá. Então, aí, ó, filoquinidária, tá? São, ó, principais, né, animais, geralmente corpo mole, que vivem em ambientes aquáticos, cujos principais representantes são as água-vivas anêmonas e os corais. Veja. Onde eu olho isso aqui no colégio, olha, quando eu dava, jogo, a vontade que eu tinha de matar as criaturas. Assim, ó, corais são feitos de quinidários ou selenterados. Quinidários ou selenterados. Elton, mas tu botou só quinidários. Quínidos quer dizer urticante, ok? Ou seja, animais que têm células urticantes. Ponto. Tá? Se eu for analisar, como é que é o outro nome dele, Elton? Selenterados, com C. Selenterados. Cele quer dizer cavidade. Enteros, intestino. É o primeiro grupo a ter uma cavidade digestória. Percebe? Então, eu posso analisar eles porque eles são os animais que têm células com substâncias urticantes, ou eu posso analisar eles como animais que têm uma cavidade digestória, ou eu posso analisar eles como ambos. Por isso que eu digo quinidários ou selenterados. Fica claro isso ou não? Anotaram isso bonitinho que o tio Elton falou? Se comporta e anota tudo aí, hein? Depois eu vou analisar o caderno. Então, olha aqui, ó. Ok? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho, né? Então, as mães d'água, as bonitonas. Ó a anêmona aqui. Ó o Nemo. Lembra do Nemo ou não? Faz hora que eu não vejo o Nemo. E aqui os corais. Elton, mas vem cá. Não pode ter porífero com os corais? Claro que pode. Eu falei que não podia. Eles podem estar associados. Inclusive, é vantajoso para eles. Porque tem uma quantidade maior. Tem um microhabitat. Há um habitat específico perto dos corais. E aí, obviamente, que alguns poríferos vão tirar vantagem disso, porque tem mais alimento. Então, ó, características gerais. Diblásticos, simetria radial, a maioria, ametamerizado, ou seja, eles não... Quer anotar aí o que é? Depois a gente vai ver, tu vai ver que na sequência vai aparecer animais metamerizados, lá nos anelídeos, tá? Ametamerizado quer dizer que eles não são fragmentados. Pensa na minhoca, tá? Minhoca, dá aquela beijoca. Olha aqui, ó. A minhoca não tem aqueles pedacinhos, aqueles gominhos, aquilo ali são metâmeros, a gente chama de metâmeros, que são repetições corporais, tá? Isso é metâmero. Eles não têm, tá bem? Então, isso é uma característica deles. Eles não têm, eles não possuem isso aí. Opa! E aí, ó, são animais ainda, olha aqui, ó, acelomados, tá? Não tem celoma. Bom, duas formas básicas, tá? Por que eles não têm celoma? Eu falei e não perguntei para vocês. É incompleto o sistema deles? Quase. Eles não têm celoma porque eles só têm 2 tecidos embrionários. E para ser classificado ser acelomado, pseudo ou celomado, tem que ter os 3.
Então, por isso que eles são acelomados. Eles nem entram, eles nem deveriam, assim como os poríferos, não deveriam entrar nessa classificação, tá? Então, aqui os dois tipos básicos, tá? Aqui nós temos uma forma, olha a palavra, natante ou de vida livre, como quiserem, que é a medusa, tá? Que não é aquela, é esta aqui, tá bem? Então, ó, ok? Então, essa aqui tu pode olhar, não fica transformado em rocha. Percy Jackson. Olha aqui, ó. Então, é massa. Percy Jackson é massa. É um dos poucos que eu gosto. Eu acho que é um dos poucos que eu gosto de ver de madrugada. Inclusive, comecei a ver ontem, mas aí dormi. Por isso que me veio agora a medusa. Então, ó, cavidade, tem a boca. Então aquela coisa que eu olho embaixo da mãe d'água quando tá ali no cassino, que eu ando de bicicleta, né, Isadora? Né? Quando eu ando, né, Lara? Em vez de estar estudando e tal, aí eu faço assim, pego as coisinhas ali, abro, e aí tem aquele furinho no meio, aquilo ali é a boca. Aquilo ali normalmente não, aquilo ali é a boca do animal. Então é verdade que se eu tocar mesmo ela fora d'água, ela pode me picar, me queimar. Para começar, ela não queima porque ela não tem fósforo nem fogueira nela. Mas ela pode sim te liberar a substância urticante se ela já não tiver liberada toda na areia. Entende? Porque conforme tu vai tocando ali nos quinidoblastos, que são as células que liberam a substância urticante, ela vai liberando a substância, né, essa substância que nos arde, né, que nos causa uma reação corporal. Entende? Então, tomem cuidado, principalmente crianças, quem tem irmãozinho, priminho, afilhado, essas coisas. Tá? Então, ó, a boca e a cavidade gastrovascular, vascular, né? Parece que tem uma circulação, mas é só por onde vai chegar o alimento. Tá? Aqui, se for a outra acéssio, né? Que é o pólipo, que é assim que a gente chama, tá? Que aí seria quem? A anêmona, tá bem? Ou um exemplo, né? Seria a anêmona, também vai ter a boca, só que aí uma é para cima e a outra é para baixo. Tá? Então, ó, sésseis são imóveis e são classificados lá depois na ecologia. Lembro que vocês até me perguntaram, alguém me perguntou esses dias, não sei se foi em aula ou se foi em box lá, tirando dúvida de algum exercício, tá? O que eram animais bentônicos, o que era o plâncton? Acho que foi tu, né, Lara? O que era o fitoplâncton? Acho que foi, tá? Então, ó, então a gente tem a classificação plâncton, bentons e néctons. A gente vai ver depois essa classificação, que é a classificação marinha, a classificação ecológica marinha. Então, olha só, são animais bentônicos, são aqueles que vivem nos fundos dos oceanos. Estes aqui, não todos os quinidários, apenas aqueles que são fixos. Porque aqui, ó, tá vendo uma evolução? Não sei se vocês enxergam isso. A gente saiu de um grupo que era muito simples, que fazia digestão célula a célula, lá no coanócito. Agora a gente já tem uma cavidade digestória. E mais, nós temos animais fixos, como era o grupo anterior, e temos animais agora livres também. Tá vendo a evolução acontecendo? Aí no teu zóio aí? Então, tá acontecendo a evolução na tua cara. Então, eu saio de animal que nem tecido tinha, agora já tem 2. E outra, agora, eles, além de tudo, eles ainda conseguem se mover através de jatos de propulsão, que é aquele movimento que as mães d'água fazem, sabe? Que elas vêm assim no cassino lá, fazem aquele movimento, vem em cima, parece que elas vêm respirar e voltam e somem. Aí vem a onda e tu te desespera, sai correndo, berra, aí pisa num saco plástico achando que é a siri, que ia te arrancar o pé. Já acha que é uma mangona te puxando. Sei lá. Tá? Então, são essas estruturas aí, tranquilo? Medusas e os pólipos. Bom, o que nós temos agora? Agora, um por um, hein? Ó, sistema digestório ou digestivo incompleto. Porque ele só tem a boca, como vocês viram ali. Então, o que ele se alimenta, tá? Ele também vai liberar ali os restos alimentares, aquilo que ele não digeriu, vai sair por ali. Olha só, excreção, tá? Aquilo que não presta mais, aquilo que ele digeriu e tal, absorveu, e ele precisa liberar, tá? Circulação e respiração, todas por difusão. Então, ele vai fazer as trocas aí com a água, tá bem? Depois, ó, aqui chama a atenção de vocês. É um sistema nervoso difuso, tá? Esse sistema nervoso difuso, ele vai fazer com que tu tenha o quê? Com que tu tenha, né, uma reação local, tá? Uma reação local. E essa reação local é extremamente importante, porque ele não precisa responder como completo, entende?
Tá? Aí tu não precisa responder como completo, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter um sistema nervoso difuso. Então, por exemplo, se tu toca num tentáculo, só aquele tentáculo naquele local ele vai perceber, tá? O outro lado, lá do outro lado do quinidário ou da mãe d'água, por exemplo, ou do pólipo, ele nem vai perceber. Ah, por quê? Porque não é integrado, é isso que eu quero chamar a atenção. Ele não é centralizado nem integrado, tá? Tranquilo? Depois aqui, ó, sistema muscular, ok? O sistema muscular, ele é presente, ó, primeiros animais apresentaram esses movimentos, tá? Embora seja um sistema muscular bem simples, bem frágil, por quê? Porque não é algo que, por exemplo, faça com que ele se sustente, né, conjuntamente com um mecanismo de estrutura, por exemplo, como se fosse um esqueleto, tá? Vamos dizer assim, um músculo esquelético, tá? Então vai ser presente, mas bem simples, tá? Quero que não é uma musculatura nem perto do que é dos animais, né? Independente de que animal seja. Atenção, se tu comparar a musculatura deles com dos anelídeos, por exemplo, das minhocas, já não tem comparação, porque é muito, muito, muito simples, tá? Depois um sistema de defesa, e aí não é celular, ok? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É um sistema de defesa através de não é celular no caso do sangue, mas é através de uma estrutura que são os tentáculos e aí que os quinidoblastos, tá? Então, o quinidoblasto, né, contém um nematocisto que tem o quinido. O que é o quinido? O quinido é a substância urticante. Então, de novo, eu tenho uma célula que é o quinidoblasto. Dentro do quinidoblasto, eu tenho um nematocisto. Vamos aqui para a imagem, ó. Então, o que eu tenho? Toda essa estrutura aqui é um quinidoblasto, que seria uma célula, tá? E esta parte aqui dentro amarelinha, ó, essa parte amarelinha, isso é a célula, tá vendo? Ó, o núcleo, citoplasma, tá? Isso é a célula. Aqui a guampinha, ó, parece aquele da caverna do dragão, né? Tem o guampa só de um lado aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Não faça cara, Lara. Porque não é da tua época, a caverna do dragão é da minha época. Olha aqui, ó. Não terminou até hoje, mas é da minha época. Olha aqui, ó. Aí o que acontece aqui, ó? Acho que era Ravengar o nome dele. Aí o que acontece? Isso aqui é o quinido gatilho. Olha o nome, quinido gatilho. Se tu tocar aqui, ó, na água, o que vai acontecer? Ele solta, ele libera, ele libera esse raio, por isso que às vezes tu não toca na mãe d'água e tu sente aquela queimadura no braço, na perna, me queimei na praia, não é assim que a gente faz? E aí tu diz assim, mas cadê? Tu olha se não tem mãe d'água nenhuma, mas tem o quê? O nematocisto esticado, ou seja, ele libera aquela substância urticante lá na pontinha e aí tu toca apenas, ó, no filamento, que é a tua sorte, diga de passagem, porque esse filamento, ó, não é isso aqui. Isso aqui, como é que a gente chama? Como é que a gente chama isso aqui? A mãe d'água, tá? Mas só uma coisa dessa aqui. Como é que é o nome disso aqui? Olha aqui. Ops. Lembrei, os tentáculos, né? Tá. Os tentáculos. Então, no tentáculo, ele pode ter, assim, ó, liberado várias... Ô, Elton, eu já ia falar os fiozinhos, beleza. Fiozinho dá choque. Fiozinho que dá um dia que queima. Então, os fiozinhos, esses aqui são os tentáculos, e aí nesse tentáculo tem algo microscópico que a gente não enxerga. E aí tu passa na água, e aí tu toca. E aí o que acontece? Te dá aquela ardência, te dá aquela sensação. Mas imagina tu tocar no tentáculo inteiro. Por isso que a gente diz, não se deve esfregar. As orientações, quando é queimado por um quinidário ou por uma mãe d'água, é não esfregar. Tem gente lá, passa areia, já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar. Passa não sei o quê, passa isso, passa aquilo. O que normalmente se faz? Se deixa a água correndo no local, e no máximo, às vezes, né, se estiver no local, só que aí tu não pode pegar sol depois, é tu colocar o vinagre. Por quê? Por que vinagre? Eu acho que já me falaram uma vez que o vinagre ele neutraliza o ácido, ou tipo, ele evita que o ácido se libere. Não sei, uma coisa assim, tipo. Pensa assim, ó, vamos pensar na osmose. O que a osmose faz? Tu concentra o meio externo, a célula, qual é a célula? As células do tentáculo são chamadas de quinidoblastos, que tem nematocitos, ela vai perder água, né?
se ela perde água, olha só, ao invés de ela ficar ali prontinha para liberar demais, ela faz isso aqui, ó. Ela murcha e, teoricamente, ela não libera mais a substância urticante. Viram? Que loucura, né? Isso é um sistema de proteção. Ao mesmo tempo, um sistema também de caça, né? Porque eles são carnívoros. São carnívoros. Pô, Elton, mas aqui tu botou que eles se alimentam, não sei, se alimentam, então eles vão fazer aqui, ó, botar o animal ali no meio e vão absorvendo, né, os nutrientes aí que eles têm que absorver, tá? Ó, fisiologia aqui de uma forma geral, tá? A gente falou bastante coisa. Então, mais aqui especificamente da reprodução, tá? Então, nós temos alguns tipos, né? Brotamento, regeneração e estrobilização. Essas três aqui, né? Pensando na assexuada, tá? Então, a gente tem aqui uma reprodução assexuada por brotamento, regeneração e estrobilização, ok? E ainda, nós temos a sexuada, que elas podem fazer fecundação cruzada, tá? Ou ainda a metagênese, também chamada de alternância de gerações, tá? Tranquilo que agora na sequência aí vai aparecer o ciclo que é importante, tá? Para fazer vestibular. Aqui mostrando uma caravela. A caravela é uma colônia, não é uma mãe d'água, aqui são várias, tá? Então é uma associação aqui, tá? Uma associação, uma estrutura aqui, tá? E aqui os corais também, tá bem? Depois a gente vai ver isso na ecologia. Bom, então, aqui a gente tem alguma importância, ó, as caravelas, tá aqui embaixo, ó, colônias formadas por quinidários, tá, que podem causar queimaduras gravíssimas, tá? Inclusive, aqui no cassino a gente vê umas pequenininhas de vez em quando, né, umas azuisinhas, né? Aquilo ali são, vamos dizer assim, são filhotinhos, existem até de 60 centímetros, 50 centímetros, caravelas, não imagina, né? E por que elas se associam? A questão toda é essa, por que se associam? Porque toda vez que tu tiver uma associação, tu tem uma vantagem de conseguir alimento e compartilhar esse alimento, tá? Por isso que elas formam essas colônias. E os recifes também, né? São colônias, tá? Formados por quinidários, tá? Ó, em associação mutualíssima com algas, tá? Mútuo, ok? Normalmente as algas, né, são as oclorelas, tá? E existe uma enorme biodiversidade, porque, como eu falei para vocês, é um ambiente. Tem alguns autores, alguns livros de biologia, agora os novos eu nem tenho visto, né? Que eu falei para vocês que agora vem 4 livros e é por área, tá? Não vem mais 3 livros, então, assim, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, agora são 4 livros. Cara, é muito estranho. E aí vem tudo misturado, assim, daqui a pouco tu tá falando de física, daqui a pouco tu vem biologia, não é estranho. Só é, vamos dizer assim, desacomoda tudo que sempre se teve, tá? Então, vamos dizer assim, é como se fosse um livro contextualizado. Não tem aqui tal conteúdo de biologia, tá? Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando uma coisa e a professora de química também, no mesmo ano, trabalhar o mesmo exercício. Mas o Elton já deu isso, entende? Porque os assuntos meio que se entrelaçam, se misturam. Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala, alguns autores eles acabam chamando de florestas aquáticas, tá? Eu não gosto dessa expressão porque floresta me lembra vegetal. Isso aqui não está nem perto de serem, né, de ser vegetais, tá? Só isso que eu queria fazer, esse adendo aí. Mas não esquece que nós temos a grande barreira de corais, que fica na Austrália, tá? Uma das poucas coisas que consegue se ver, né, quando se vai para a Lua, né? Então, né, principalmente fora do planeta, daquelas estações espaciais, se consegue ver ela. E o que anda acontecendo? Ela anda perdendo a biodiversidade devido à incidência dos raios ultravioletas. Tá? Então, está matando principalmente essas algas. E aí, se essas algas morrem, os quinidários que fazem associação com elas também morrem. Então, está sofrendo um processo que a gente chama de esbranquiçamento. Tá? Eu vou colocar um textinho para vocês, um link depois para vocês, que isso é importante, já adiantando coisas da ecologia. Tá? Então, o que está fazendo? Incidência demais de raios ultravioleta, UVA e UVB, e aí o que acontece? Está matando as algas, e as algas vão perdendo a associação, e aí vai matando os corais, e aí vai perdendo a biodiversidade. Por que vai perdendo? Porque aí fica mais fácil predadores caçar aquilo que se esconde ali. Por exemplo, o Nemo. Porque o Nemo se esconde porque ele tinha todo coloridinho, vamos dizer assim, né? O peixe palhaço, todo colorido, né? E se confundia na anêmona, ok? No momento que aquela anêmona fica branca, sofre aquele, né, esbranquiçamento, ele fica exposto a predadores. E aí fica mais fácil de ser predado,
tá? É mais ou menos por aí. Tranquilo? Aqui sim, a reprodução. Esse ciclo é importante, tá? Porque ele se assemelha muito ao dos vegetais, eu não sei se vocês lembram. É um ciclo haplo, diplo, bionte, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui 2 medusas, tá? 2 seres natantes. Beleza. Então, vamos chamar uma... De novo, aqui não tem... essa medusa aqui, ou essa mãe d'água é macho. Essa é fêmea. Ela pode produzir tanto gametas masculinos como gametas femininos, sem problema nenhum, tá? Então, ó, vamos supor que essa aqui está produzindo espermatozoides, ou, né, os gametas masculinos, e essa aqui está produzindo, né, os gametas femininos. O que acontece? Fecundação. Bom, a fecundação, olha lá, ó, também temos, ó, uma larva ciliada, tá? Uma larva que se locomove. Inclusive, essa aqui pode andar centenas de quilômetros, olha só, centenas de quilômetros, tá? Então, a plânula, e ela tem um nome, né? É plânula. Para vestibular tem que saber, tá? Não adianta chorar, tá? Então, ó, a plânula, ela se desloca, e aí ela se fixa em um determinado local. Ela forma um pólipo, tá? Esse pólipo começa a sofrer divisões celulares, divisões até formar o que nós chamamos, né, de éfiras. O que são as éfiras, Elton? São medusas imaturas. E aí as medusas imaturas vão sendo liberadas para formar o quê? Novas medusas. Elton, então tu está me dizendo que a maioria das mães d'água que eu vejo lá no cassino, em algum lugar do oceano, do planeta Terra, elas têm um local assim que elas vão produzindo eternamente? Isso aí. É isso que eu estou te dizendo. Ah, é isso que elas fazem. Isso é o que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Por que alternância de gerações ou metagênese, né? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos uma parte sexuada, que está aqui, e a formação da plânula, e uma parte assexuada, que está aqui, a formação das éfiras e sendo liberadas no ambiente. Percebe que tem dois tipos de reprodução? Uma sexuada e uma assexuada, que não estão separadas, né? Fazem partes, vamos dizer, no mesmo ciclo. Tanto é que a gente chama de ciclo, né, haplo, diplo, bionte, ou alternância de gerações, ou ainda, né, metagênese. Tranquilo? Mesmo? Barbada, né? Esses nomezinhos, tá? Tem que adiantar para vocês. Esses nomezinhos aqui, quando fala de animais para vestibular, tem que saber, tá? Éfiras, plânula e assim por diante, tá? Aqui a reprodução assexuada, mais simples, né? Que é normalmente o brotamento, tá? Então, aqui uma hidra, né? O broto nascendo, vai se formando, se desprende, né? E aí acaba formando um outro, né? Um outro ser vivo aí. Normal, como nós já vimos lá naquele slide lá de reprodução, já há bastante tempo. Aqui, aí é que é. Aqui tu está vendo, ó, a gente está vendo o reino animal, filo, cnidária ou selenterata, né? E aí nós temos as classes. A católica adora, adora as classes, as características de cada classe. Tu pode ver que eu botei em plateuminto, botei... Então, aquelas importantes, depois a gente vai ver lá nos artrópodes, depois a gente vai ver lá nos moluscos, tá? E depois a gente vai ver lá nos equinodermos, acho que é em babá. A gente vai ver lá nos equinodermos, porque a católica pede. Eu sei que a grande maioria de vocês, pelo menos, vai fazer, nem que seja para brincar, mas vai fazer. Católica, tá? Que até está se amarrando, né? Para abrir as inscrições, né? Não vi. Esse dia até escutei em breve inscrições, escutei numa rádio aí, acho que aquela Rádio União FM, em breve inscrições, vi a propaganda do vestibular, em breve inscrições. Eu achei isso, está estranho, né? Eu acho que eles estão mudando a data, eu acho que é isso por causa do PAV, né? Eu já tinha até conversado com a Duda, eu acho. Bom, vamos lá. Ainda não? O PAV mudou a data. Não? O PAV mudou a data para um dia antes. A católica é 5 e o PAV é 4. Então foi isso. Sabia que tinha alguma coisa assim. Não sei por que eles estão se amarrando, então. Eu acho que eles estão deixando também, de repente, ver se vão fazer presencial ou não. Eu acho que pode ser isso também. Né? Se vai ter liberação, pode ser isso. Acredito que seja. Bom, hidrozoa, tá? Ou também chamados de hidrozoários, tá? Então, a hidra, a caravela portuguesa e a obélia, né? Que é muito usada, né, nos livros de biologia, porque é uma bastante estudada, tá? Então, ó, característica da classe, tá? Exibe tanto uma estrutura medusoide como uma polipóide, ok? Com predomínio da forma de pólipo, ou seja, da parte fixa,
Tá? Então, a parte predominante é a parte fixa. Algumas espécies sofrem metagênese, ou seja, aquele ciclo que a gente acabou de ver. Tá? Única classe que possui representantes de água doce. Olha só, isso é muito importante, tá? Para a classificação desse grupo. Tá? Então, aqui tem tal. Bom, Sifozoa, tá? Ou Sifozoários, a água viva, tá? Predomínio da forma medusoide. Depois, Anthozoa, coral, anêmonas, existência apenas de pólipos. Então, a gente tem que se pegar nisso, né? Que é a característica principal. Essa aqui é a única que tem água doce e que tem, né, as metagêneses. Como é que é? A Sifozoa, né, predomínio das medusas, ou seja, das mães d'água, das livres. A gente chama de natantes, tá? N-A-T-A-N, natantes. Não é nadantes, é natantes, tá? Aí água viva e aqui só os fixos, tá? Então, isso é importante, já caiu, tá? Repito para vocês na católica. Dúvida como é que se fala? De quinidários ou solenterados? Não? Então, vamos lá. Filoplateumintha. Agora começa a ficar bom, né? Agora vem as doenças. Essas caem. Tá louco? Tá? Então, essas aí temos que saber, né? Top. Filoplateomintos, então, né? Mintos, platos, achatado, né? Mintos, né? Vermes, de uma forma geral, tá? Então, ó, são vermes de corpo achatado. Ainda acrescento, tá? Corpo achatado dorso-ventralmente. Dorso-ventralmente. É como se tu pegasse assim e achatasse, fizesse aquela tua torrada, sabe? O pãozinho, aquele que tá rochuchudinho, e aí tu põe na torradeira e tu achata. Ele não fica achatado. A Lara se mija rindo, né? Como meus exemplos. Então, ó, e aí o que acontece? Ele fica em forma de folha. Ele fica em forma achatada. Só que aí o achatado pode ser lateral, né? Então a gente diz que é um achatado dorso-ventralmente, tá? É o primeiro grupo a apresentar 3 tecidos embrionários. Olha a evolução aí, te dando assim, ó, de tapa na cara. A gente viu onde não tinha nada, depois a gente viu o grupo que era diblástico, e agora é o primeiro a ser triblástico. Só que eles, por serem achatados, olha que coincidência, né? Eles são achatados dorso-ventralmente, então eles não têm espaços, né? Então, eles são acelomados, tá? Então, olha aqui, ó, surgimento da camada que permitiu, né, que os corpos dos animais aumentassem de tamanho e complexidade. Então, a gente vai aumentando a complexidade, tá? Então, ó, tá aqui, ó, achatado dorso ventralmente, triblástico, tá? Acelomados, neuromiários. O que é isso? Neurônios, ou seja, começa a ter células nervosas, células específicas. Como é que era o sistema nervoso nos poríferos? Vamos lá. Vamos trazer aí a evolução. Como é que era o sistema nervoso nos poríferos? Acabou a minha água. Fala comigo que essa semana eu ando carente. Fala comigo. Feriadão. Ué, os poríferos não tinham sistema nervoso. Não tinham, não. Continuam não tendo, tá, Lara? Ainda não evoluíram para ter. Quando dizem, não tem. Beleza. Eu fiquei pensando, mas acho que isso aí não tem sistema nervoso, mas não vou não falar. Tem, não tem. Depois, ó, poríferos não tem. Quinidários, como é que era? Difuso. Quê? Difuso. Isso. Tá? Toca lá no tentáculo, o tentáculo responde. Só aquele tentáculo, os outros nem sabem o que está acontecendo. Agora, quando tu diz que um animal é neuromiário, tu está dizendo que ele tem o quê? Ele inicia uma... Olha a palavra, hein? Centralização nervosa. Só que não vai ser com o cérebro, tá? Vai ser com gânglios, tá? Ou seja, reunião de neurônios. Tá? Então, agora Claro, eu estou chamando de neurônios, mas especificamente são células nervosas. Então, agora a gente vai ter um sistema nervoso, tá? Embora ainda rudimentar, ó, tá vendo aqui em cima dele aqui, essas coisinhas aqui? Aqui é o sistema digestório, tá? Mas aqui junto, nessa linha aqui, nas linhas laterais, tu vai ter sistema nervoso, tá? Bom, protostômios, ou seja, tem boca. Inclusive, a planária, que está aqui te olhando, olha os olhinhos dela aqui. Isso aqui não são olhos, tá? Mas tudo bem. Ela está te olhando aí, meia vesguinha e tal, meia, né? Aí o que acontece? Ela está te dando aquele bisoiado aí e está te dizendo assim, ó, eu só tenho boca. Tudo que eu como, eu também defeco pela boca. Tá? É o que ela faz, ok? Depois, simetria bilateral.
que é a simetria lateral? Se tu cortar ela ao meio, ela teoricamente, esses animais, ou desse grupo, né, tem a tendência de gerar, né, partes iguais. Tá? Cefalização, ou seja, como eu falei para vocês, uma centralização nervosa, tá? E ainda podem ser de vida livre ou parasitas. Tá? Vida livre ou parasitas. Tranquilo? Pô, aqui, só o que está nesse slide aqui, se tu souber em termos de evolução, já está top. Tá? Em termos de evolução, se pegar uma questão evolutiva, entende? Vocês vão assim, o que evoluiu daqui para lá, de grupo para grupo? Porque isso tu tem que saber, entendeu? É o que eu canso de dizer assim, ó, às vezes eu faço, quando eu dou no quadro, eu faço um esqueminha, assim. Faço, o que evoluiu de poríferos para quinidários, eu faço com as setinhas, assim, sabe? Como se fossem uns arquinhos, assim, o que vai evoluindo? E aí coloco, evoluiu isso. Fala. Cefalização é que eu tive que sair rapidinho. A centralização nervosa, que é aquela ganglionada, tá? Que eu tinha comentado. Já tinha comentado, só que aqui embaixo que eu não tinha visto. Eu estava comentando, Duda. Vocês pegou. Se souber essas características e o porquê dessas características, tu já mata todas as características do grupo. Aí, de novo, depois vai ter os detalhes dos turbelários, e aí de cada classe, tá lá? Aí é um outro problema que vem agora na sequência. Ó. Tá? Então, ó, classe turbelária. Então, ó, reino animal, filo plateumintos, né? Classe tubelária. Tubelária, ó, são animais de vida livre. Não tem parasita aqui. Então, todos que for da classe turbelária, nós teremos, então, eles vivendo nas valetinhas, nos riozinhos, né? Às vezes, até mesmo em locais bem úmidos, né? Vocês riem, mas é sério. Olha aqui, ó. A planária é uma, né, que vive em água doce, é do Gésia tigrina. Nós tínhamos, inclusive, lá em Pelotas, a gente chamava do riacho, né? Então, o riacho lá, o pessoal ia para lá depois do almoço, tal, para a volta. Tinha até um barquinho, o pessoal andava de barquinho, tal. E aí tinha bastante, a gente pegava assim, um balde e levava para aula prática para cortar a cabeça de planária. Tá? Porque aí tu corta a cabeça dela mais ou menos, olha, botando o dedo aqui na tela como se vocês estivessem vendo. Tu corta aqui, por exemplo, daqui até aqui, aí tu chega lá na outra semana, ela está com 2 cabeças. Tá? Porque ela tem essa capacidade de regeneração. Tá? É o principal representante, então, dessa classe. Tá? A classe turbelária. Bom, classe trematoda, tchan. Começou a chegar, hein? Olha aí, hein? Ó, representantes dessas classes são quem? Todos os parasitas apresentam corpo alongado ou ovoide, além de ventosas para fixação. Olha a característica aí, ventosa para fixação. Tá? Então, Schistosoma mansoni, tchan, o macho e a fêmea aqui, tá? Debruçado aqui no canal ginecófaro, já, né, tendo um acasalamento, porque aqui eles estão acasalando quando eles estão assim. E aqui uma facíola hepática, né? Que acomete muito bois, né? Vaca, bois, ovinos, né? Ovelha e assim por diante, tá? Causa bastante problema, bastante perda dos animais, né? Porque ela ataca o fígado, né? Facíola hepática, óbvio, né? E atacar o quê? O cérebro, tá? Ó. E aí a classe Elton. Fala, bonitona. Os sanguessugas que são dos nemateumintos? Não, anelídeos. O que é? Anelídeos. Da família, do grupo das minhocas, tá? Do grupo das minhocas, ok? E a classe cestoda, né? Animais alongados e com corpo segmentado. Olha aí, ela aí, a solitária. Então, ó, distingue-se dos animais de outras classes pela presença completa de sistema digestório. Então, olha a diferença. Então, a classe turbelária não tem, porque é incompleto, só tem boca, né? A trematoda não tem, porque também só tem boca e tem uma ventosa, e aqui tem um sistema digestório completo. Então, aqui tem boca e ânus. Tá vendo? Dentro do próprio grupo pode ter exceção. Tá? E aqui a Taenia solium, a Taenia saginata e o Echinococcus granulosus. Tá? O Echinococcus granulosus é o cachorro, né? Também outros animais aí, como a Duda já deve ter folhado aí, já está fazendo umas caretas ali, que eu acho que ela já está vendo. Não é isso, tu falou que eles têm sistema digestório completo? Completo. E por que ele diz pela ausência completa do sistema digestório? Desculpa. Aí, ó, há 2 classes pela ausência completa do sistema digestório, porque aí vai funcionar proglote a proglote. Eu que ratei. Eu que estou rateando. Ainda bem que tu fez essa careta aí. Tá?
Então, ó, a ausência completa do sistema digestório. Por quê? Agora a gente vai conversar sobre as proglotes. Que a proglote, aí assim, ó, a proglote vai ter um sistema, cada pedacinho desse aqui, tá vendo? Parece uma cobrinha, né? Então, cada pedacinho que a gente vai chamar de proglote, tá? Então, 1, 2, 10, 20, 30, tá? Então, cada uma delas vai ter a digestão por difusão, pode ficar grávida, cada proglote pode produzir 200 ovos. Então, aí tu imagina, todo esse pedaço aqui dentro de ti sendo liberado aos pouquinhos nas fezes, com 200, 150 ovos e aí por diante, tá? Vamos adiante. Ó, ainda dá. Vamos lá. Sistemas ausentes nos plateumintos. Olha só. Respiratório. Então, não existe um sistema, não quer dizer que eles não respirem, tá? Então, ó, nas espécies de vida livre, trocas gasosas são feitas diretamente com o meio. Pode ser a água, pode ser terra, pode ser areia, onde eles estiverem, tá? E as espécies parasitas são anaeróbias. Olha só, são anaeróbias. Então, tu assim, pô, Elton, mas lá no início tu falou que são aeróbicos. Mas lembra que eu te falei que existem exceções? Então, eles vão fazer trocas, vão absorver oxigênio de acordo com a necessidade ou até mesmo pela produção, né, e absorção do ser parasitado. Tá? Sistema circulatório, distribuição de substância não se dá, né? Não se dá por um meio de um sistema, por vasos, tá? Mas vai se dar, então, por difusão e pela osmose. Ok? Essa distribuição de substâncias. E um sistema esquelético, tá? E aí vai variar de acordo com cada animal. Uns vão ter mais estruturas, a cutina, né? Que são as estruturas que vão revestir esses animais aí, principalmente, depois a gente vai ver nos nemateumintos, tá? Aí é mais estrutura de ovo mesmo. Sistemas presentes. Vamos lá. Sistema digestório incompleto. A digestão é inicialmente extracelular, olha a importância disso, e posteriormente intracelular. A exceção é a classe cestoda. Quem é a classe cestoda? A exceção da planária, da tênia, tá? Das tênias. Então, ó, normalmente se tem uma faringe protrátil, ou seja, que sai, que entra, tá? Tem uma boca e tem um tubo digestório todo ramificado, que é aquilo que eu tinha mostrado para vocês, né? Tranquilo? Depois, o sistema nervoso, ó, que a Duda tinha perguntado, tá? É mais organizado, rede nervosa difusa que o dos quinidários. Ou seja, nós temos uma evolução. Tá, tudo bem, utilizei a palavra errada, tá? Porque evolução não é correto utilizar, porque evolução não quer dizer melhora, tá? Nós temos, embora seja, né? Mas nós temos uma evolução, que é o quê? Uma modificação, uma alteração, tá? Existem dois, ó, cerebrais ligados a dois cordões, ou seja, dois gânglios, né? Faltou aqui. Dois gânglios cerebrais ligados aos cordões. Então, ó, tá aqui embaixo, ó, gânglios cerebroides. Não é, veja bem, não é um cérebro, tá? São gânglios, é muito diferente. Mas já temos uma centralização, isso é importante, tá? E aí temos os ocelos, que são aquilo que a gente estava brincando com vocês, que eram os olhinhos, que não são olhinhos, são ocelos. Tá? O que é a diferença? Isso aqui é um fotorreceptor, tá? Ele não enxerga, ele apenas percebe a presença da luz ou não. Tá? Se tem luz ou se não tem luz. Até para evitar o ressecamento desses animais. Okay? Dependendo do local, principalmente os de vida livre. Tá? Ó, o tegumentário, tá? E aí que eu estava falando para vocês, na classe turbelária, que é da planária, a epiderme pode apresentar ciliada para auxiliar na locomoção. Porque vivem, né? Eles vivem num ambiente, então pode auxiliar eles na locomoção. Na trematoda, que é das tênias, a representa, então, possuem então, as ventosas, desculpa, das tênias não, da facílula hepática, tá? Ventosas para fixação. E aí, né, a cestoda agora sim da tênia, eles vão apresentar ganchos com ventosas ventosas com ganchos ou não, que é o que a gente vai ver depois, né, comparando a tênia solium da tênia saginata, tá? Que é a tênia do boi e a tênia do porco. Tá? Na verdade, todas são tênias do humano, mas que tem... Fala. Mas me diz uma coisa, a classe turbelária, que tu diz da epiderme aí, é a que não são parasitas, é isso, Isso, né? só os de vida livre. Por isso eles têm esse auxílio, né?
Eles têm esse auxílio para locomover. Os outros não precisam, só precisa ficar lá no teu intestino ou lá no teu fígado para ficar literalmente sugando o alimento, tá? Sistema muscular ou de sustentação, né? Possui uma musculatura lisa, bem desenvolvida, já diferente lá que a gente conversou dos quinidários, né? Circular. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, tem nas 3 direções, que é essa imagenzinha aqui, ó. Então apresenta um assim, uma transversalmente e uma na diagonal. Por isso que eles se mexem quando tu vê um verme. Vocês já viram um verme de cachorro mesmo? Claro, do cachorro normalmente é nemateumintos, tá? Que aí é o outro grupo, na sequência, tá? São as lombrigas. Eles ficam assim, ó, eles não têm um movimento padrão como a minhoca. A minhoca tem um movimento padrão, né? Porque a organização é melhor. Aqui não, eles têm né? Já são, embora tenham músculos em todas as direções, eles não fazem uma contração padrão. Por isso que eles ficam naquele movimento, né? Enlouquecido lá quando saem nas fezes. Quando saem nas fezes do cachorrinho. Ah, só vi a Lara, o comentário da Lara. Eu já falei que eu leio lábios, tu não acredita? Ó, sistema excretor. Isso aqui em vestibular, cara, olha, é o que mais cai. Por quê? Porque nós temos essas gurias aqui, ó, chamadas de células flamas ou solenócitos, tá? O que é isso? Vamos lá. Então, ó, tem um sistema de excretas, ok? Então, nas laterais da planária, nas laterais desses animais, principalmente as planárias, porque as planárias, como eu falei, são as mais estudadas, são aquelas que mais fácil tu lidar, né? Não tem contaminação, porque são animais de vida livre. Então, se estuda muito a planária, tá? Então, eles têm tubos que vão se alongando por todo o corpo. E existe lá nas pontinhas, aonde, né, tem contato com o ambiente, ó, esses tubos, né, vão se ramificando e terminam muitos nessas células flamas. Tá? Então, ó, possui no seu interior um grupo de cílios. Olha aqui os cílios, ó. Tá vendo? Então, esses cílios é como se dizer assim, ó, vai varrendo para fora do corpo do animal, tá? Vai empurrando para fora. E aí tu tem esse mecanismo aí de excreção, tá? Então, como se dá excretas dos plateumintos de uma forma geral? Tu vai achar lá, aqui está dizendo, por um tubo ou por um sistema de tubos que termina ou apenas por células flamas ou solenócitos, tá? Se for um vestibular mais tradicional, provavelmente apareça solenócito, tipo a URGS, tá? Tipo, talvez a católica, tá? Agora, se for um mais, assim, tranquilo, mais jovem, mais tchá-tchá-tchá, tipo UCS, tipo PUC, né? Mais pop, vamos dizer assim, aí eles vão vir com células flamas, tá? Aqui a reprodução assexuada, rapidinho. Então, ó, que eu estava falando, ó, que a Lara deu risada, que a gente fazia nas aulas práticas, tá? Só para brincar com as planárias. Então, ó, os plateumintos, né, de uma forma geral, eles têm uma alta capacidade, uma elevada capacidade de regeneração, tá? Então, ó, exemplo clássico são as planárias, tá? A gente chama de laceração ou esquizogênese, tem várias nomenclaturas. Então, tu pode cortar o animal. Elton, ele sempre vai dar? Não, às vezes tu cortava em 3 partes e ele não sobrevivia. E aí faz parte, ok? Mas, de uma forma geral, toda vez que tu cortar, ou ele mesmo faz naturalmente, tá? Então, aqui o que a gente fazia, ó, Lara, a gente partia aqui, em babá. A gente batia o animal ficava assim com duas cabeças. Assim. Elton, mas eu nem tava rindo, que tu disse que tu encontrei isso em valeta e eu tive que me jogar numa valeta para buscar meu cachorro. Imagina se eu engulo uma coisa dessa. Já podia ter pego umas para nós aí, ter criado aí. Assim, com grande, grandona. É difícil tu achar as grandonas, né? Mas aí, tá. Vamos só mais essa aqui, então. A gente fecha. Então, olha aqui, ó. Reprodução sexuada, tá? Então, os plateumintos da classe turbelária, tá vendo de novo? Turbelária. Quem é? Olha qual é o exemplo. Planária, tá? São hermafroditas, tá? Ou seja, né? Possui tanto a parte masculina como a parte feminina, mas não realizam autofecundação. Então, ela não se autofecunda, tá? Quando 2 vermes sexualmente maduros se encontram, pode ocorrer cópula, tá? Os vermes têm poros genitais, introduzem um órgão copulador, que nós chamamos de pênis. A fecundação é interna e cruzada. Por que é cruzada? Um fecunda o outro. Isso é importante tu saber. Aqui nos animais vai aparecer bastante. Fecundação cruzada é quando um fecunda o outro, tá? Então, esses carinhas aqui não é um macho e uma fêmea. Então, aqui ele está servindo de macho e esse aqui também está servindo de macho, assim como ambos também estão servindo de fêmea, tá? Olha lá, ó.
o desenvolvimento é direto, então já nasce as planárias pequenininhas, as bonitinhas, assim como já nasce também. Tá, eu não vou entrar nos vermes, porque aí os vermes eles vão ter o ciclo. Vamos deixar os vermes para depois. Vamos pegar só a planária por enquanto. Tá? Ou seja, sem larvas, sem, vamos dizer assim, uma fase intermediária. Fechou? Pô, andamos, hein? Hoje estava bom, hoje rendeu. Ai! Agora rendeu a cara da Lara. Rendeu! Ai, ai.